Na escola John Wang, Kang Wei, o corredor mais famoso da escola, participa de uma competição de corrida. Quando a prova começa, Kang Wei corre com uma velocidade impressionante e consegue cruzar a linha de chegada em apenas 10 segundos e 68 centésimos, deixando todo mundo de queixo caído. Vendo aquilo, um dos garotos vira para uma menina ali perto e pergunta se uma coisa dessas é sequer possível. A garota então explica que o Kang Wei é o tipo de aluno que já nasce com um talento natural para praticamente todo esporte. Logo depois, um grupo de garotos se aglomera em volta do Kang Wei, com alguns dizendo que ele devia virar atleta de pista, enquanto outros não param de perguntar como ele consegue correr tão rápido. Kang Wei nota outro corredor, Will Rock, que termina a prova em 12 segundos cravados, e ver isso deixa o Kang Wei morrendo de inveja dele. Os outros alunos então começam a se perguntar como Will Rock consegue ser tão rápido, mesmo sendo um cara alto, e comentam que para alguém daquele tamanho correr assim é impressionante demais. Nesse momento, uma das garotas pergunta para a amiga se o Will Rock só parece mais rápido porque as pernas longas dele esticam muito enquanto ele corre. Mas o Kang Wei, que ainda tá com inveja, pensa que para ele não pareceu tão rápido assim. Mais tarde todo mundo mede a altura e descobre que o Kang Wei é um baixinho, enquanto o Will Rock é o mais alto da turma. No fim das contas, em altura e personalidade, os dois são opostos e formaram uma rivalidade interessante desde o começo do semestre. Na área de exercícios, Kang Wei faz 10 flexões a mais que o Will Rock, surpreendendo a todos e mostrando que a habilidade atlética do Kang Wei está um nível acima. Durante o exercício de salto, o Will Rock demonstra uma habilidade impressionante e choca a todos com o quão bem ele se sai. Por causa daquela performance forte, os resultados mostram que ele e o Kang Wei acabam empatados no teste de aptidão física. No dia seguinte, um dos garotos fica muito bravo com o Kang Wei e reclama que se o Kang Wei tivesse conseguido vencer só mais um evento, ele teria ganhado lanches grátis da cantina. Depois de ouvir isso, Kang Wei pergunta se eles tinham feito algum tipo de aposta sobre o resultado. Um dos garotos então explica que a rivalidade entre os dois é, atualmente, a coisa mais interessante e comentada do semestre. Depois disso, outro garoto se pergunta se existe algum outro esporte em que os dois possam competir e sugere jogos como futebol ou basquete. No entanto, outro garoto explica rapidamente que eles já competiram no futebol da última vez. Um deles então pensa que basquete pode ser um pouco difícil, especialmente porque o Will Rock também está no time de basquete. Por causa disso, ele começa a zoar o Kang Wei e diz que alguém com uma altura tão baixa provavelmente nem consegue jogar basquete direito. Kang Wei diz a eles que jogava basquete na época do ensino fundamental e médio, vencendo todos os garotos que se diziam bons. Ele também fala que a maioria dos jogadores de basquete só confia na altura, achando que são bons, mas no fim das contas não são competentes. Kang Wei também começa a provocar o Will Rock, dizendo que ele não é tão bom assim no basquete, porque se fosse realmente habilidoso, já teria feito algo útil pelo time de basquete da escola deles. Ao ouvir aquilo, Will Rock se levanta da cadeira em silêncio e vai direto na direção do Kang Wei. No entanto, em vez de começar uma briga ou discutir com ele, Will Rock simplesmente passa reto, vai até uma garota que está distribuindo caixinhas de leite, pega uma calmamente e bebe. Depois de terminar, Will Rock pega outra caixinha de leite e a coloca bem em cima da cabeça do Kang Wei, dizendo que ele devia beber e tentar crescer pelo menos mais 1 centímetro. Ouvir esse comentário deixa o Kang Wei furioso, e ele imediatamente começa uma briga física com o Will Rock ali mesmo. Por causa da briga, o diretor depois pune os dois por causarem problemas e brigarem dentro da escola. Naquela mesma noite, os amigos do Kang Wei perguntam quem acabou vencendo a briga da punição, e parece que foi o Kang Wei, já que o pulso do Will Rock de repente começou a inchar e ele não conseguiu continuar. Mais tarde naquela noite, Kang volta para casa e quando a mãe dele vê os hematomas no rosto, fica super surpresa e pergunta na hora o que aconteceu. No entanto, Kang Wei não responde à pergunta dela e simplesmente ignora, antes de ir em silêncio para o banheiro tomar um banho. Depois disso, deitado na cama, Kang Wei começa a se lembrar dos seus velhos tempos no basquete e pensa em como ele costumava ser um jogador muito bom naquela época. Na manhã seguinte, Kang Wei se aproxima do Will Rock e entrega umas ataduras para ele consertar e proteger o pulso, e então diz que os dois deviam jogar uma partida de basquete 1 contra 1. Ele explica que se perder a partida, vai admitir honestamente que está abaixo do Will Rock. E quando os alunos na sala de aula ouvem isso, ficam chocadíssimos. E o Rock então responde dizendo que se o Kang Wei conseguir marcar sequer um ponto contra ele, ele vai largar o time de basquete na hora. Depois de ouvir isso, Kang Wei responde que se ele não conseguir marcar nenhum ponto, vai aceitar virar o cachorrinho de estimação do Will Rock. Kang Wei e Will Rock então chegam à quadra de basquete naquela noite, e os outros alunos da escola também, para descobrir quem é o verdadeiro craque ali. E o Rock se pergunta por que tem tantos espectadores, mas Kang Wei pergunta se ele está nervoso, dizendo que todos vieram ali só para ver a aposentadoria dele. A partida então começa com o Rock jogando a bola na cesta primeiro, e, em seguida, é a vez do Kang Wei, que erra o lance livre. Depois disso, o Rock começa empurrando o Kang Wei, e em seguida, marca outro ponto facilmente para ele. Vendo isso, algumas garotas na lateral da quadra começam a ter uma quedinha pelo Will Rock, achando que ele fica ainda mais legal jogando basquete.
Além disso, Yu Rock continua correndo direto para a cesta, e desta vez ele faz uma enterrada insana que choca completamente todo mundo assistindo ao jogo. Logo fica claro que no basquete, a altura pode parecer um talento natural, e Yu Rock continua provando isso, marcando ponto atrás de ponto, usando movimentos que tiram total vantagem de sua estatura elevada. Por causa disso, o placar rapidamente vira 10-0, e agora a partida está tá apenas uma cesta de acabar. Durante essa última jogada, Kang de repente consegue interceptar a bola bem das mãos do Yu Rock. Mas os alunos assistindo começam a se perguntar se ele consegue sequer romper a defesa agora que finalmente tem a bola. Nesse momento, Kang Wei começa a driblar a bola e avança pensando no seu passado. Ele mostra um nível incrível de habilidade no drible, principalmente porque costumava praticar todas as noites e agora quer provar a todos que mesmo jogadores baixos podem dominar no basquete. O Rock então avança e tenta roubar a bola das mãos do Kang Wei, mas ao tentar pará-lo, ele de repente torce a perna e cai no chão. Kang Wei então olha para Yu Rock e diz que não importa o quão alto ele seja, se ele o derrubar, então ele está abaixo dele. Ao mesmo tempo, um cara chamado Dong Hua está treinando na academia da escola quando alguém de repente abre a porta e rapidamente o avisa sobre a partida de basquete que está acontecendo agora. Depois de ouvir isso, Dong Hua, que é o capitão do time de basquete, finalmente vai para a quadra junto com os outros jogadores do time. Quando chegam, Dong Hua pergunta a um dos jogadores se é verdade que Yu Rock disse que largaria o time de basquete se permitisse que sequer uma cesta fosse marcada contra ele. No entanto, o Ruivo responde que, honestamente, não parece que isso vai acontecer de jeito nenhum. Ele explica que a diferença de altura entre eles é tão grande que o outro cara realmente não tem a menor chance contra o Yu Rock. Enquanto ouve isso, Dong Hua começa a pensar que o baixinho jogando agora parece familiar, e ele sente que pode tê-lo visto em algum lugar antes. Logo depois, Dong Hua e o Ruivo ficam muito surpresos quando veem que Kang Wei realmente rouba a bola do Yu Rock. E agora até parece que o Yu Rock pode finalmente levar uma cesta. Kang Wei faz o possível para se mover em volta do Yu Rock e jogar a bola na cesta. Mas nesse momento o Yu Rock de repente perde o equilíbrio e cai no chão. Vendo isso, Dong Hua percebe que Kang Hua acabou de usar um Ankle Breaker, que é um movimento onde um jogador derruba o defensor com dribles muito chamativos, quase como se os tornozelos dele estivessem sendo quebrados. A plateia assistindo a partida fica fascinada com o que acabou de acontecer e muitos até começam a gravar tudo com seus celulares. Kang Wei então pula alto no ar para jogar a bola na cesta, mas assim como antes, ele acaba errando o arremesso de novo. Quando a bola não entra, a plateia fica chocada e começa a se perguntar se ele sequer sabe arremessar direito, mas no fundo a verdade é que Kang Wei só passava o tempo praticando drible. Depois disso, Yu Rock começa a agir como se Kang Wei fosse o cachorrinho dele, e por causa da aposta estranha, Kang Wei até começa a se comportar como um cachorro de verdade na frente de todo mundo. Enquanto assiste a cena, Dong Hua continua pensando no drible que viu antes, e sente que a habilidade do Kang Wei era realmente de primeira, e até o lembra de alguém do passado. Por causa desse pensamento, Dong Hua corre direto para o Kang Wei e pergunta se ele jogava no time de basquete da escola Neo Moyang. No entanto, Kang Wei claramente não se lembra dele de jeito nenhum, então Dong Hua decide se apresentar direito primeiro e depois pergunta ao Kang Wei por que ele nunca entrou para o time de basquete da escola deles. Depois disso, Dong Hua também convida Kang Wei para se tornar um membro do time de basquete deles. Não muito tempo depois, o vídeo que vários alunos gravaram do drible do Kang Wei é carregado em muitas plataformas de mídia social. Embora o clipe de vídeo seja bem curto, ele ainda é intenso e emocionante, e por causa disso, rapidamente acumula um grande número de visualizações online. Surpreendentemente, a habilidade de drible do Kang Wei também chama a atenção do técnico da escola Zhongwang. O técnico então pergunta ao Dong Hua onde o Kang Wei está no momento, e Dong Hua responde que Kang Wei está atualmente na mesma turma que o Yu Rock. Depois de dizer isso, Dong Hua também explica que há um pequeno problema, que é o fato de Kang Wei não parecer interessado em entrar para o time de basquete de jeito nenhum. Ouvindo isso, o técnico diz ao Dong Hua que eles não podem deixar um jogador como o Kang Wei escapar tão facilmente, porque alguém com esse tipo de habilidade poderia se tornar muito importante para o time de basquete deles. Para convencer o Kang Wei, o técnico decide dar as aulas de educação física, mesmo ensinando os primeiros anos, e faz todo mundo jogar basquete. Mais tarde na cantina, Kang Wei fica surpreso ao ver que a palavra basquete está escrita na sua bandeja de comida. Confuso, ele olha para o funcionário que preparou, e para seu choque, descobre que o funcionário é, na verdade, o técnico de basquete. Naquela noite, os amigos do Kang contam que sentem como se alguém estivesse seguindo eles por trás, e começam a adivinhar que pode ser alguém do time de basquete de novo. A pessoa que estava seguindo eles é ninguém menos que o próprio Dong Hua, o que faz Kang Wei perder a paciência, e ele grita para Dong Hua parar de segui-lo imediatamente. Dong Hua então sai dos arbustos e pergunta ao Kang Hua por que ele parou de jogar basquete em primeiro lugar. Ele acrescenta que, embora Kang Hua tenha dito que parou logo depois do segundo ano, o drible dele ainda é incrível, o que mostra que mesmo depois de sair do time, ele claramente continuou praticando e mantendo contato com a bola.
Donghua explica que quando Kang Wei começa a driblar, a expressão dele muda completamente, e não é o olhar de alguém que realmente desistiu do basquete. Donghua então diz ao Kang Wei que ele mesmo quase desistiu do basquete antes, então ele entende como é se afastar do jogo. Ele incentiva Kang Wei a ir assistir a um jogo treino depois da escola, dizendo que o time vai mostrar suas habilidades no basquete e fazer com que ele também queira voltar para a quadra. No dia seguinte, Kang Wei decide ir até a quadra e assistir ao time de basquete jogar, tendo sido convencido e persuadido pelas coisas que Donghua havia dito a ele. O time atualmente em quadra é composto por Donghua, Songbin, Il-rock e Hengil, e os 4 já estão no meio da ação, dando o seu melhor. Assim que a partida começa, Yu Seon-hae consegue a posse da bola primeiro. Mas quase imediatamente, Kang Wei percebe algo que o pega de surpresa ao notar que Il-rock é, na verdade, canhoto, o que levanta a questão em sua mente de por que Il-rock pulou para o tip-off usando a mão esquerda. Kang Wei chega à conclusão de que a razão pela qual as coisas aconteceram daquele jeito no encontro anterior deles pode, na verdade, ser porque o Il-rock estava lidando com um problema persistente no pulso desde o começo e vinha jogando com isso o tempo todo sem deixar transparecer. A ideia de que ele realmente perdeu um confronto contra alguém que nem estava com a saúde plena e estava discretamente lidando com uma lesão durante tudo aquilo atinge Kang Wei em cheio e o deixa se sentindo genuinamente pego de surpresa e inquieto de uma forma que ele não esperava sentir quando foi assistir ao jogo naquele dia. A bola agora está na posse de Yu Seon-hae, e eles imediatamente começam a se mover com seu padrão de jogo estabelecido, desde os primeiros momentos, sem qualquer hesitação. O técnico então se vira para Kang Wei e pergunta se ele está curioso para saber por que eles o querem tanto no time, o que imediatamente chama a atenção do Kang Wei e o deixa pensativo, mas o técnico simplesmente diz que ele vai entender tudo, assim que sentar e assistir ao jogo se desenrolar por si mesmo. Bem quando um dos jogadores da Usuan High tenta arremessar a bola na cesta, Donghua entra em cena no momento certo e a intercepta limpa, antes de se virar e dizer aos companheiros de equipe para dispararem e correrem atrás dela com tudo o que tem. Enquanto isso, o técnico se inclina para Kang Wei e explica que o time deles é construído inteiramente em torno do conceito de correr e executar contra-ataques rápidos em todas as oportunidades possíveis, e que eles são um time que carrega o sonho de vencer os nacionais jogando um estilo de basquete run and gun, em ritmo acelerado que nunca desacelera. Lá pelos meados dos anos 80, os jogos do Los Angeles Lakers que passavam na TV foram um choque enorme para o técnico, porque naquela época ele era apenas um estudante universitário de 24 anos, ainda tentando descobrir o seu futuro. Depois de assistir aqueles jogos rápidos e emocionantes, ele ficou completamente fascinado com o estilo de basquete run and gun. Embora não pudesse continuar jogando como profissional, ele decidiu que ainda seguiria sua paixão treinando um time que jogasse aquele mesmo estilo veloz. Então explica ao Kang Wei que a jornada não foi nada fácil, porque quando ele começou o time de basquete, depois de se juntar a Zanglong High como professor de educação física, a equipe era muito fraca e sofria bastante. Ouvir essa história deixa Kang Wei surpreso, porque isso significa que o técnico está na escola desde a própria fundação do time, o que já faz mais de 30 anos. Além disso, o técnico continua explicando que, à medida que o basquete moderno mudava lentamente ao longo dos anos, mais e mais pessoas começaram a duvidar do seu estilo de basquete, e essas dúvidas sobre a forma como ele ensina o jogo só foram crescendo com o tempo. Um dos oficiais disse ao técnico que ele devia apenas seguir as tendências agora e parar de insistir só no basquete de corrida, e tentar construir um time que pudesse obter melhores resultados. No entanto, o técnico ainda não conseguia abrir mão de suas crenças, pois o basquete faz a torcida vibrar, o basquete faz os jogadores felizes. Kang então pergunta ao técnico qual é o sentido se alguém não consegue continuar jogando quando os resultados não vêm, então o técnico começa a rir e pergunta se ele não ouviu que eles chegaram às quartas de final no torneio da Liga de Primavera em março passado. Kang Wei fica surpreso depois de ouvir isso e começa a pensar que chegar ao torneio principal não é algo que acontece só por sorte ou coincidência. O técnico então explica que o time deles, na verdade, tem chegado ao torneio principal desde a competição do ano passado e este ano eles esperam resultados ainda melhores, especialmente agora que o Il-rock se juntou à equipe. Ele continua dizendo que, no momento, o estilo run and gun, construído em torno do Donghua, está trazendo os melhores resultados que ele já viu em toda a sua carreira de treinador. Enquanto isso, a partida continua na quadra. A bola rebate de volta para o Il-rock, mas em vez de segurá-la, ele rapidamente a passa para um de seus companheiros de equipe e imediatamente começa a correr para a frente de novo. Depois de alguns passes rápidos, a bola finalmente chega ao Donghua. Ao mesmo tempo, o técnico explica ao Kang Wei que, quando eles chegaram ao torneio principal, perceberam que o nível lá era muito mais alto, e foi nesse momento que eles realmente sentiram suas próprias deficiências como equipe. Por causa disso, o técnico diz ao Kang Wei que se ele decidir entrar para o time, eles talvez consigam subir ainda mais alto do que já subiram antes. Durante a partida, Il-rock mostra uma performance muito forte na frente do time adversário e usa muitas técnicas diferentes enquanto joga. Logo depois, ele consegue jogar a bola na cesta e marca mais um ponto para o seu time, o que faz a diferença no placar aumentar ainda mais. Vendo isso, o técnico do time adversário começa a pensar que os jogadores calouros dele simplesmente não conseguem acompanhar o nível do Il-rock.
Por causa disso, ele diz a outro jogador grandalhão do time, chamado Duman, para começar a se preparar. No entanto, o garoto loiro sentado ao lado do técnico pergunta se ele mesmo vai jogar na partida, mas o técnico recusa e explica que o jogo de hoje é destinado apenas aos jogadores calouros. Depois disso, o primeiro quarto termina com o time do Donghua, mantendo uma forte liderança de 12 pontos. Donghua então se aproxima do Kang Wei e diz que o time ficaria muito mais forte se ele jogasse como armador para eles. Bem nessa hora, um ruivo aparece e entrega um uniforme novo ao Kang Hui. Ele pergunta ao Kang Hui se ele quer tentar jogar no segundo quarto, mas Kang Hui imediatamente surta porque Donghua só tinha dito pra ele vir assistir ao jogo. Vendo isso, o técnico em vez disso diz a Yeon Song para jogar como armador no segundo quarto. Logo depois, o segundo quarto começa, e Yoo Jin-hai finalmente traz seu pivô titular. Durante a jogada, a bola chega ao Will Rock, e ele tenta o seu melhor para romper a defesa, mas Duman fica firmemente na frente dele e bloqueia seu caminho completamente. Mais cedo, o jogador loiro tinha dito ao Duman que o braço direito do Will Rock parecia desconfortável. Ele explicou que, embora o Will Rock seja destro, ele só tinha feito infiltrações pelo lado esquerdo e finalizado com a mão esquerda durante todo o primeiro quarto. Por causa dessa observação, ele aconselhou Duman a focar em bloquear o lado esquerdo do Will Rock durante a defesa 1 contra 1 deles. Will Rock então arremessa a bola na direção da cesta, mas ela apenas rebate para o jogador do time, que então faz um arremesso de 3 pontos assim mesmo. Todo mundo agora pensa que a atmosfera mudou completamente desde que Duiman entrou na quadra. Duiman se vira para Will Rock e diz na lata que este é apenas um jogo treino. Então, se a mão direita dele está dando problema e causando dor, ele não devia se forçar e sim ficar de fora. A partida segue com Will Rock pegando a bola e fazendo o impossível para tentar passar pelo Duman, mas não importa o que ele tente, simplesmente não consegue. Por causa da lesão na mão direita, ele erra o arremesso de novo, e a bola acaba voltando para o lado do Yoo Jin-hai. Neste ponto, a diferença entre os times é de apenas 8 pontos, e Jang Won-hai decide usar o momento para pedir um tempo. Durante o tempo, os jogadores se reúnem em volta do Will Rock e perguntam se ele está bem, e o técnico se aproxima, examinando a mão direita dele, percebendo rapidamente que o pulso está em péssimo estado. O técnico decide tirar Will Rock e substituí-lo por Song Kang, e também realoca Dumin para assumir a responsabilidade de marcar Donghua dali em diante. Kang Hui observa tudo isso do seu lugar e se pergunta por que Will Rock se esforçou tanto mesmo não sendo um jogo oficial. O técnico explica que Will Rock só queria provar algo para quem estava assistindo. Depois disso, Jang Won-hai perdeu ainda mais força sem Will Rock. E o Zenhai se animou com o trabalho em equipe focado no Doumin, começando a correr atrás do placar. Donghua agora está no 1 contra 1 com Doumin, dando o seu melhor para pará-lo. Ele até consegue bloquear o arremesso de Yuzen, que passa a bola para outro jogador que corre para o outro lado. O jogador tenta passar para Donghua, mas o passe é interceptado, fazendo o técnico adversário pensar que Jang Won-hai tem poder explosivo, mas ainda é instável. Nesse momento, Kang Hui veste o uniforme e diz ao técnico que quer começar a jogar no estilo Run and Gun, do Jang Won-hai. Depois disso, Kang Hui é substituído na partida e todos ao redor ficam genuinamente animados e cheios de expectativa para vê-lo em quadra, jogando com o resto do time. Donghua então passa a bola de volta para Kang Hui, e enquanto ele começa a driblar, pensa consigo mesmo que tudo parece um pouco estranho e desconhecido depois de tanto tempo afastado do jogo. No entanto, um jogador do time adversário olha para Kang Hui e se pergunta se esse cara realmente leva a sério ser profissional. Porque pelo que ele vê e pela baixa estatura de Kang Hui, simplesmente não parece alguém que pertença a esse nível. Kang Hui então tenta descobrir qual seria a melhor jogada, num momento que parecia lento, mas antes que pudesse pensar demais, ele começa a driblar e passa pelo jogador adversário tão rápido e suavemente que o cara mal tem tempo de reagir antes que Kang Hui já esteja à frente. Kang Hui então faz um passe rápido e preciso para o colega, que recebe limpo e arremessa para 2 pontos direto na cesta, sem dificuldade alguma. O colega então se vira para Kang Wei e diz que foi um passe muito bom, mas Kang Wei tenta manter a humildade e apenas responde casualmente que não foi nada demais, só um passe bem normal. Enquanto observa tudo acontecendo na quadra, o loiro pensa que há claramente algo realmente diferente e especial em Kang Wei, mesmo que ele não consiga explicar exatamente qual é essa diferença. O jogo continua com Dumin e seus companheiros fazendo jogadas de bloqueio na quadra, trabalhando juntos para criar espaço, e depois um deles tenta arremessar a bola na cesta, mas o arremesso erra e a bola simplesmente quica no aro. A bola então vai para Donghua, que rapidamente a passa de volta para Kang Hui, sugerindo que ele tente correr com ela. Logo após pegar a bola, Kang Hui de repente começa a correr em zigue-zague rápido pela quadra, movendo-se tão velozmente que surpreende a todos, e nenhum dos jogadores consegue pará-lo. No instante, ele alcança a linha de 3 pontos, e isso deixa um dos jogadores adversários muito irritado, pois ele sente que Kang Wei os está subestimando e não os levando a sério. Mesmo assim, Kang Wei percebe que esse mesmo cara está correndo como um louco desde o início do jogo.
Mas apesar disso, ele faz um drible por trás das costas e então corre rapidamente para frente novamente, direto para a cesta. O jogador adversário tenta o seu melhor para alcançar Kang, mas não consegue e acaba escorregando no chão. Kang Wei aproveita o momento e joga a bola na cesta, marcando mais um ponto para o time. Donghua então pergunta a Kang Wei se ele sabe fazer bandejas, mas Kang Wei se pergunta baixinho o quão iniciante Donghua pensa que ele realmente é. O loiro então comenta que Kang Wei claramente não é um jogador comum. Ele pergunta ao seu técnico se pode entrar em quadra também, já que o outro time finalmente revelou sua arma secreta. No entanto, o técnico recusa o pedido e diz que ele ainda não está pronto para entrar no jogo. Do outro lado, os jogadores de Zhangwanhai pensam que mesmo sem o Rock em quadra, eles não estão sendo empurrados para trás. E na verdade, sentem que estão pressionando o outro time ainda mais. Logo depois, a bola mais uma vez chega a Kang Wei, e ele simplesmente continua rompendo a defesa enquanto avança. Enquanto corre, Kang Wei se lembra de como no ensino médio, ele muitas vezes sentia que estava correndo completamente sozinho durante os jogos, mas aqui é diferente, porque todos estão seguindo seu ritmo e cadência. Por causa disso, o espaço criado enquanto todos correm juntos faz parecer que um caminho antes bloqueado está se abrindo lentamente, e assim como a longa pista usada por aviões antes da decolagem, seus companheiros acabam criando esse mesmo tipo de caminho para o salto de Kang Wei. Kang Wei então avança e marca mais um ponto para o time, e todos ao seu redor estão genuinamente emocionados e animados por tê-lo jogando ao lado deles. Nesse momento, Kang Wei finalmente entende de verdade o que o estilo run and gun de basquete de Zhangwanhai significa em sua essência, e pensa consigo mesmo que, se continuar a jogar basquete nesse tipo de ambiente e sistema, ele pode realmente se esforçar para subir ainda mais alto do que jamais conseguiu. Ele então se pega pensando que, se conseguir subir tão alto, se eventualmente teria a chance de ficar cara a cara com aquele certo cara novamente e finalmente ter a oportunidade de superá-lo de uma vez por todas. No final das contas, a partida termina com Zhangwanhai saindo vitorioso e ganhando o jogo com um placar final de 78 pontos. E depois de tudo, os técnicos de ambos os times se aproximam e se cumprimentam de forma respeitosa e amigável. O técnico adversário diz ao técnico de Zhongwang que foi uma experiência genuinamente boa e valiosa para seus calouros e também reconhece que Zhongwanhai ficou visivelmente mais forte com Dongwang, agora sendo um veterano e trazendo essa experiência e liderança para o time. O técnico de Zhongwang rebate dizendo que Zhongwanhai também não é brincadeira e não deve ser subestimado, acrescentando que se um aluno chamado Lee Kno tivesse realmente jogado hoje, o resultado final da partida poderia ter sido algo completamente diferente. Enquanto isso, Kno se aproxima de Kang Wei e diz que seu drible foi realmente impressionante, e então pergunta se Kang Wei é um calouro. Kang Wei responde que é sim, apenas um calouro, e ao ouvir isso, Noel explica que ele mesmo é o capitão do time, do terceiro ano. Ouvir isso faz Kang Wei se perguntar por que Noel não jogou na partida antes, mesmo sendo o capitão. Noel então diz que eles terão uma partida de verdade um contra o outro na próxima vez, o que surpreende Kang Wei. Então Noel explica que seus times vão se enfrentar no próximo torneio da Copa dos Presidentes da Federação. Antes de sair, Noel diz a Kang Wei que mesmo que seus times não se encontrem nas rodadas preliminares, eles acabarão se vendo no topo, desde que ambos os times continuem subindo no torneio. Ao ouvir isso, Kang Wei responde explicando que ele mesmo também jogou uma partida depois de muito tempo hoje, então não conseguiu ter o desempenho que queria, mas da próxima vez eles também não perderão. Quando Donghua e o Ruivo ouvem essa conversa, eles ficam imediatamente animados porque percebem que Kang Wei provavelmente vai entrar para o time de basquete. No dia seguinte, a notícia se espalha rapidamente pela escola sobre Kang Wei entrando para o time de basquete e um de seus amigos se aproxima e menciona que ouviram de alguém do time que ele foi incrível durante o jogo treino de ontem. Kang Wei então diz a eles que fez alguns dos caras do Yujin High caírem de cara no chão e os deixou completamente sem reação. E também avisa aos amigos que o treinamento de verdade está marcado para começar no dia seguinte, o que significa que ele vai ficar bem ocupado daqui pra frente. No dia seguinte, Yu Rock aparece na academia e vai direto para o treino, mas Donghua se aproxima e diz que ele realmente deveria estar descansando e dando tempo para se recuperar adequadamente até que sua lesão esteja totalmente curada. E o Rock ignora a preocupação e diz que é apenas uma lesão no pulso e que ele vai ficar perfeitamente bem, acrescentando que ele pessoalmente quer usar esse tempo para trabalhar na melhoria das habilidades de sua mão esquerda enquanto tem a oportunidade de focar nisso. E o Rock então olha ao redor da academia e percebe que Kang Wei está no canto fazendo exatamente o mesmo treino que ele. E essa visão imediatamente desperta um sentimento de ciúme dentro dele, o que o impulsiona a igualar o que Kang Wei está fazendo e acompanhá-lo passo a passo. Depois disso, Kang Wei passa para o treino de drible, e o nível de habilidade e controle que ele demonstra ao fazê-lo deixa todos na academia assistindo de olhos arregalados, pensando que seu drible é simplesmente incrível, não importa quantas vezes o vejam.
Rock também não fica para trás e começa a praticar o mesmo drible que Kang Wei usou antes, enquanto Dong Hua o avisa para não se esforçar demais ou exagerar. Depois disso, Yu Rock arremessa a bola em direção à cesta, e quando a bola bate na tabela, ela simplesmente volta. Então ele rapidamente pula, a pega no ar e a coloca dentro da cesta. Quando Kang Wei vê isso, ele fica muito frustrado e pensa no fato de que a altura do aro é de 305 centímetros, enquanto sua própria altura é de apenas 168 centímetros. Kang Wei então rapidamente pega uma bola e tenta fazer o mesmo movimento, pensando que seu recorde de salto vertical é de 86 centímetros. Então, se ele pular com impulso, talvez consiga alcançar. No entanto, acontece que o salto vertical é, na verdade, um método usado para medir a altura do salto partindo de uma posição completamente parada e em pé, sem impulso. Para a surpresa de todos, Kang Wei acaba caindo no chão. Todos os jogadores então correm até Kang Wei para perguntar se ele está bem, mas ele apenas diz que sim. O técnico então começa a rir de Kang Wei, dizendo que ele já deve estar confortável na academia, deitado e descansando. O técnico então senta em uma cadeira e pergunta se eles querem começar o treino de verdade agora. Depois disso, o treino começa com Kang Wei dando o seu melhor, mas ele simplesmente não aguentava mais. Dong Hua e o Ruivo comentam como ele aguentou bastante para o primeiro dia de treino. Kang Wei então se aproxima do técnico e pergunta por que estão fazendo esse tipo de treino, já que disseram que iriam apenas jogar basquete para a felicidade dos jogadores. O técnico então explica que o run and gun exige muita corrida e para aproveitar o estilo ele precisa de resistência para aguentar. Dong Hua então diz que muitos alunos não aguentaram esse treino de resistência e desistiram, e para um time de quartas de final há poucos membros, e eles saíram porque não suportaram o treino pesado. Ele também diz que parece chamativo e divertido por fora, mas para aproveitar o jogo ele tem que exportar esse treino infernal normalmente. Nesse instante, uma garota gata aparece na academia e chama o técnico de vovô, perguntando se ele estava fazendo eles fazerem treino de resistência de novo. A garota então se aproxima de Kang Wei e se apresenta como Eun Chai, a gerente do time do segundo ano. Ela então pergunta se o treino de resistência era realmente tão difícil e brutal quanto parecia, e Kang Wei imediatamente tenta bancar o durão e agir de forma máscula, dizendo a ela que esse tipo de treino só serve para deixá-lo mais forte e melhor. Ouvindo aquela resposta confiante, a garota simplesmente o olha e diz, sem rodeios, que ele deveria ir limpar aquela poça de vômito ali antes que a próxima rodada de treino comece, o que desinfla completamente sua pose de durão. O Ruivo então se aproxima de Kang Wei e casualmente menciona que Eun Chai também esteve presente e assistindo ao jogo treino no dia anterior. Depois disso, a parte do jogo treino da sessão começa com o time movimentando a bola e passando-a entre si de forma suave e coordenada. A partir daquele momento, os dias começaram a se estabelecer em um ritmo onde momentos agradáveis e mais leves com a gerente se alternavam com as sessões de treino brutais e exaustivas que o técnico submetia sem mostrar nenhuma piedade. O técnico dedica tempo para ensinar a Kang Wei tudo sobre a formação rápida básica em que o time confia, explicando como a formação se move e muda durante os contra-ataques, e como ela se parece uma vez que a defesa de fundo de quadra foi devidamente montada e organizada. Dia após dia, Kang Wei lentamente começa a encontrar seu lugar e a se integrar mais naturalmente ao estilo rápido run and gun de basquete de Zhanglonghai. Durante a aula, Kang Wei geralmente dorme em sua mesa, mas quando se trata de treino, ele continua trabalhando duro e lentamente começa a mostrar melhores resultados. Vendo isso, Dong Hua diz que é uma coisa boa, pois ele estava preocupado que Kang Wei pudesse desistir devido à dureza dos treinos, mas acontece que Kang Wei tem uma força mental surpreendentemente forte. Ao mesmo tempo, Eun Chai pergunta a Yu Rock se o pulso dele está bem agora, e Yu Rock responde que o hospital já verificou e disse que está totalmente curado. Após o término do treino, Eun Chai se adianta e anuncia a todos que eles terão um jogo treino de 5 contra 5 hoje. Ela então começa a dividir todos em duas equipes separadas, e à medida que as coisas são separadas, uma das equipes acaba tendo Yu Rock e Kang Wei juntos. No entanto, o outro time é formado por Dong Hua, Song Bin e Yeon Song. No momento em que Kang Wei e Yu Rock veem como os times foram divididos, os dois imediatamente começam a discutir, pois nenhum deles tem interesse em estar no mesmo time que o outro, e Kang Wei chega aí até Eun Chai e pedir diretamente para ela trocar os times, mas ela se recusa categoricamente e mantém sua decisão. O jogo treino então começa com Kang Wei recebendo a bola primeiro, e enquanto ele olha ao redor e lê a situação, percebe que o lado da quadra de Yu Rock está completamente aberto, então ele vai em frente e manda um passe em sua direção. No entanto, acontece que tudo era, na verdade, um drible de finta e uma jogada de distração, pois Kang Wei de repente sai correndo para frente e tenta arremessar a bola na cesta. Mas Dong Hua surge voando do nada e coloca a mão na bola para interceptá-la antes que ela possa entrar. Vendo isso, todos ao redor reagem com surpresa e um dos outros jogadores se vira para Kang Wei e diz que ele realmente deveria ter passado a bola para Yu Rock quando teve a chance. Mas Kang Wei responde dizendo que ele realmente pensou que estava em uma posição boa o suficiente para finalizar sozinho. A bola então encontra seu caminho para o Ruivo do time adversário, que avança e arremessa para 2 pontos, direto na cesta, sem dificuldade alguma. A
bola então chega a Il-Rock, mas em vez de passá-la para Kangui, que está bem ali, diretamente à sua frente e claramente livre, Il-Rock escolhe deliberadamente enviar a bola para um jogador completamente diferente do time. Eun-Choi observa tudo isso acontecer e pensa consigo mesma que ambos estão sendo completamente infantis com toda a situação, e que os dois precisam descobrir como se sincronizar e entrar em sintonia rapidamente, ou o time vai acabar perdendo por causa disso. A partida então continua com Kang-Woo tentando repetidamente chamar a atenção de Il-Rock e praticamente implorando para que ele apenas passe a bola de volta, mas Il-Rock age como se Kang-Woo nem existisse e manda a bola para outro companheiro de equipe. E antes que esse passe possa sequer chegar ao seu destino, o Ruivo se intromete e a rouba limpa. No final, o time A acaba perdendo a partida completamente porque o trabalho em equipe é muito ruim e a incapacidade de cooperar adequadamente custa caro durante todo o jogo. O prêmio de melhor jogador da partida vai para Donghua, que teve um desempenho individual impressionante e terminou com um total de 16 pontos marcados durante o jogo. Ao mesmo tempo, o título de pior jogador vai para Kang-Woo, porque seu desempenho é terrível, com 5 turnovers, 4 faltas e uma jogada nojenta registrada durante a partida. Após o término do jogo, Kang-Woo fica bravo e começa a ocupar Il-Rock por fazer o time perder, mas Il-Rock imediatamente manda ele ficar quieto porque acredita que Kang-Woo é na verdade o pior jogador ali. Kang-Woo continua provocando e diz que a mão de Il-Rock provavelmente ainda não está totalmente curada, já que a jogada que ele fez antes não era algo que normalmente viria de uma mão saudável. Il-Rock então responde dizendo que se Kang-Woo tivesse simplesmente passado a bola na hora certa, a partida teria sido muito mais fácil e não haveria tantos turnovers. Ouvindo-os continuar a discutir daquele jeito, Eun-Choi fica furiosa com os dois e diz que ambos compartilham a culpa por perder o jogo igualmente. Como punição, ela ordena que os dois fiquem para trás e limpem a academia, e os avisa que se o lugar não for devidamente limpo, eles acabarão se metendo em ainda mais problemas. Depois, Kang-Woo pergunta a Il-Rock se ele quer fazer um 1 contra 1 e o perdedor faz toda a limpeza. Algum tempo depois, Il-Rock sai da academia, o que surpreende Donghua. Então ele pergunta a Il-Rock se ele já terminou a limpeza. No entanto, Il-Rock casualmente diz que deixou o resto do trabalho para o seu cachorrinho. Logo se descobre que Kang-Woo mais uma vez perdeu a partida contra Il-Rock, como de costume. Tarde naquela noite, Kang-Woo volta para casa muito tarde, e sua mãe pergunta como estão as atividades do time de basquete. Kang-Woo responde que está tudo ótimo e que a equipe toda cuida muito bem dele. Depois, o pai de Kang-Woo pergunta sobre a vida no alojamento da Jeonwang-High. Kang-Woo explica que a escola tinha um alojamento até alguns anos atrás, mas as operações foram suspensas porque o time não vinha tendo bons resultados há um bom tempo, e não restavam muitos membros. Ao ouvir isso, a mãe de Kang-Woo pergunta se isso significa que o time de basquete dele é fraco, e a irmã rapidamente acrescenta que um time forte nunca aceitaria alguém da altura dele, de qualquer forma, né? Kang-Woo então explica a todos que o time deles, na verdade, conseguiu chegar até as quartas de final no torneio da Liga de Primavera lá em março, e ele também menciona que há até um pivô na série deles que mede cerca de 2 metros de altura, o que é uma vantagem e tanto pro lado deles. Kang-Woo também deixa claro para todos que, agora que ele faz parte do time, as expectativas precisam subir, e eles precisam ir mais longe no torneio principal do que foram antes. E ele estabelece o objetivo específico de se tornarem os únicos representantes da região no Festival Esportivo Nacional que acontece em outubro. No dia seguinte, Eun-Choi reúne o time todo na academia e informa que hoje é o dia do sorteio das chaves da Copa do Presidente da Federação, e que todos vão sentar e assistir ao vivo juntos. Depois disso, todos se acomodam e assistem à transmissão ao vivo enquanto o sorteio acontece, e durante todo o processo, Kang-Woo fica ali, genuinamente ansioso com a possibilidade de o time deles cair no mesmo grupo preliminar que o Zenhai logo de cara. Acontece que Jeonwang-High acaba sendo colocado no mesmo grupo que Taejong-High, o que leva Kang-Woo a se virar para Donghua e perguntar qual é a desse Taejong-High e por que esse nome parece significar algo. Donghua então explica que Taejong-High é a escola que os eliminou da competição quando chegaram às quartas de final no torneio da Liga de Primavera lá em março. Eun-Choi então intervém e explica a todos que Taejong-High é uma escola bem estabelecida e tradicionalmente poderosa de Busan, que avança para as fases principais do torneio nacional como representante regional de Busan praticamente todo ano, sem falta, e que eles são o tipo de time que simplesmente domina e fisicamente subjuga seus oponentes com um estilo de jogo forte e agressivo. O representante na transmissão ao vivo então anuncia que a Wapian High School também foi designada para o grupo E, junto com a Zhangwang High e a Taichan High, o que pega todos os que assistem de surpresa. Acontece que a Wapian High é o único time representante regional deles, e são conhecidos por avançar para as fases principais do torneio com relativa facilidade todo ano, competindo consistentemente com a Yuzin High pela única vaga de representante regional, o que os torna um programa genuinamente sério e muito respeitado. Depois disso, chega o momento de revelar a designação de grupo de Yusen High, e para surpresa de todos, eles não acabam sendo colocados no mesmo grupo que Janglong High, o que é um desenvolvimento que traz um certo alívio para algumas pessoas assistindo.
Mais tarde naquela mesma noite, Donghua procura Kang Wei e o aborda com um pedido, perguntando se ele estaria disposto a ficar e ajudá-lo a treinar um pouco mais. Os dois então começam a trabalhar e iniciam a sessão de treino juntos, e a partir desse ponto, os dias continuam a passar enquanto o time se prepara, até que finalmente o dia do torneio chega, e todos os jogadores fazem as malas e se reúnem na expectativa do que está por vir. Kang Wei fica genuinamente pego de surpresa e chocado ao ver que o time de basquete deles realmente tem um ônibus disponível para usarem. E ele pensa consigo mesmo que o nível de apoio e recursos que o time tem acesso é na verdade muito melhor do que ele esperava para isso. Outro garoto então se inclina e informa Kang Wei, dizendo que é o ônibus exclusivo do time de futebol, e que eles sempre dão um jeito de conseguir acesso a ele através das conexões que o técnico deles construiu ao longo dos anos. Os garotos então, de alguma forma, se espremem e se amontoam naquele ônibus minúsculo, e uma vez que estão a caminho, Donghua diz a todos para passarem as apostilas para que possam revisar e verificar o cronograma do torneio mais uma vez antes de chegarem. Um dos garotos começa a ler o cronograma em voz alta, e seus olhos se arregalam de surpresa ao ver que eles terão 3 dias consecutivos de jogos, um atrás do outro, o que significa que cada um deles precisará ser muito cuidadoso e inteligente ao gerenciar sua condição física e níveis de energia durante todo o período. Revela-se também naquele momento que Eun Choi não poderá fazer a viagem e ir com eles, porque ela tem aulas que não pode perder. Donghua então se dirige a todos e aponta que levará cerca de 3 horas completas só para chegar ao local. Então ele sugere que usem esse tempo de viagem produtivamente, assistindo a filmagens dos jogos do ano passado, contra seus próximos oponentes, para que possam começar a se preparar mentalmente antes mesmo de descerem do ônibus. Enquanto o técnico dirige, Kang Wei pergunta se ele está realmente tranquilo em dirigir uma distância tão longa. O técnico responde calmamente que não é problema nenhum para ele, pois já está muito acostumado a dirigir por longas horas e, na verdade, gosta muito. Depois de viajar por cerca de 3 horas, o time finalmente chega ao estádio e todos se sentem duros e apertados de tanto tempo sentados no veículo. Ao saírem, Donghua de repente levanta o técnico como se estivesse carregando um bebê pequeno, o que surpreende os outros, e o técnico rapidamente diz ao time para se apressar porque eles têm cerca de 30 minutos de tempo de quadra antecipado que já foi reservado para eles. Assim que entram na academia, Donghua diz ao colega de time ruivo para começar a aquecer levemente e verificar como está seu arremesso antes do treino. Enquanto fazem o aquecimento, o time então percebe que os alunos da Wapyang High também estão do outro lado da quadra, fazendo seu próprio treino ao mesmo tempo. Quando Kang Wei os observa, ele conclui em sua cabeça que o time deles está programado para enfrentar a Wapyang High no 3º dia do torneio, o que significa que esse confronto ainda está um pouco distante. No entanto, um de seus colegas de time então o informa explicando que esta é, na verdade, a mesma escola que eles enfrentaram e jogaram contra da última vez durante os jogos da liga, então já há alguma familiaridade com eles. O Ruivo então menciona que o técnico deles tem a reputação de selecionar e recrutar jogadores especificamente com base na altura como um dos principais critérios, mas Il-Rock interrompe rapidamente e diz em tom cortante que Kang Wei nunca conseguiria entrar numa escola dessas de jeito nenhum, nem se morresse e voltasse à vida para tentar de novo, coitado. Além de tudo isso, o time também nota um jogador estrangeiro do lado da Wapyang chamado Zion Harris, cujo pai é americano, e esse cara imediatamente chama a atenção de todos. Zion Harris então procede a chocar e impressionar completamente todos que assistem, fazendo uma enterrada poderosa com as 2 mãos que deixa toda a área empolvorosa. Depois de ver isso, Donghua decide que quer exibir uma enterrada própria em resposta, mas quando ele sobe e tenta, a bola simplesmente bate na lateral da cesta e volta para fora, deixando-o ali, completamente envergonhado na frente de todo mundo. Em seguida, Il-Sik decide exibir sua enterrada em vez disso, correndo direto para a cesta e antes de pular, ele bate a bola no chão e então rapidamente faz uma enterrada de costas. Logo depois, a inspeção da quadra e a sessão de aquecimento chegam ao fim. Kang Wei está caminhando sozinho pelo corredor enquanto pensa nos jogadores da Wapyang High. Ele nota que aqueles caras, até os armadores deles, todos parecem ter perto de 180 centímetros de altura. Enquanto pensa nisso, ele também se lembra que vários jogadores daquele time ficaram olhando na direção dele mais cedo e cochichando entre si, o que o deixou irritado. Justo então, Kang Wei ouve 3 jogadores daquele time falando sobre a altura dele, e eles dizem que, quando o viram pela primeira vez, honestamente pensaram que ele era um estudante do ensino médio, tipo, um pirralho. Ouvir essas palavras imediatamente deixa Kang Wei furioso, e justo quando ele está prestes a avançar e confrontá-los, Il-Rock de repente aparece do nada e interrompe a situação. Il-Rock então explica aos jogadores que Kang Wei é como um cachorrinho pequeno, que por acaso tem uma personalidade um tanto desagradável. Ele também acrescenta que se subestimarem Kang Wei só por causa do tamanho dele, podem acabar tropeçando e caindo mais tarde. Os garotos então perguntam a Il-Rock há quanto tempo ele está ali ouvindo-os. Il-Rock responde calmamente que está ali desde antes, desde o momento em que começaram a desrespeitar a escola deles. Il-Rock então diz que se eles se reúnem para desrespeitar os outros tanto assim, eles se perguntam o quão incríveis devem ser as habilidades deles, hein? No caminho de volta, Il-Rock nota Kang Wei, mas apenas continua andando, então Kang Wei o segue.
Kang Wei então diz que mesmo que ele não tivesse intervindo, ele ia dizer alguma coisa. Mais tarde, os garotos vão até o técnico e mencionam que deram uma olhada nos garotos da Hwapyang High, e como eles parecem visivelmente diferentes e em outro nível, comparado ao que estão acostumados a enfrentar. Um dos garotos então se vira para os outros e pergunta quem eles acham que vai sair por cima no jogo de amanhã, entre Taejong High e Hwapyang High. O garoto que é perguntado responde apontando que realmente não importa muito qual deles vença, porque Jeonkwang High terá que encontrar uma maneira de vencer um deles de qualquer forma antes que tudo esteja dito e feito. No entanto, o técnico então redireciona a atenção de todos, perguntando ao time se eles estão realmente focados e pensando no próprio jogo de amanhã contra a Young High. Ao ouvir isso, o clima no grupo muda visivelmente, pois todos começam a ficar visivelmente nervosos e um pouco inquietos, e um deles até se manifesta e aponta que a Myung High é um time que nunca conseguiu chegar ao torneio principal, como se esse fato sozinho devesse ser suficiente para acalmar os nervos de todos. Outro dos garotos então se vira para o técnico e pergunta se eles vão conseguir vencer a Myung High. E o Ruivo intervém, e acrescenta que eles deveriam conseguir vencer um time como a Myung High sem muitos problemas. No entanto, o técnico retruca perguntando se eles podem ter tanta certeza disso. Acontece que a Myung High tem um jogador chamado Yu Haram, que é o jogador de ensino médio mais alto de toda a nação. Ao ouvir isso, todos imediatamente reagem com genuína surpresa à revelação. O técnico então continua perguntando se eles sequer sabem se os armadores da Myung High são destros ou canhotos. Um dos jogadores consegue responder a essa pergunta, o que deixa claro o quão pouca preparação eles realmente fizeram. Então o técnico insiste e pergunta se algum deles tem algum conhecimento ou compreensão real de como os alas do time da Myung High gostam de jogar. O técnico então faz um ponto mais amplo e importante, dizendo-lhes claramente que não existe jogo em que qualquer time possa entrar se sentindo 100% certo do resultado, e que um oponente que todos presumem ser fraco pode silenciosamente se aproximar e diminuir a diferença antes que alguém perceba o que está acontecendo, ou pode até mesmo assumir a liderança completamente se o outro time não estiver atento e focado, sabe? Além disso, o técnico acrescenta que, da mesma forma, um time pode às vezes virar o jogo e vencer um oponente que eles genuinamente acreditavam não ter absolutamente nenhuma chance de derrotar, porque essa é simplesmente a natureza imprevisível e bela dos esportes, e por causa dessa realidade, eles precisam ir lá amanhã e dar absolutamente tudo de si, independentemente de quem estejam enfrentando. Ele então finaliza dizendo diretamente aos jogadores que, seja a Hwapyang High que eles viram hoje, ou a Taeyang High que os eliminou durante o torneio de primavera, nada disso importa agora, e eles precisam colocar todo o foco e energia inteiramente no jogo de amanhã contra a Myung High primeiro e em mais nada. Naquela mesma noite, Donghua pega seus halteres e começa sua rotina de levantamento, mas um dos outros caras o observa e pergunta se não é um incômodo e uma dor carregar essas coisas com ele para onde quer que vá. O Amal levanta os olhos antes de dizer ao cara que ele deveria ir em frente e fazer 3 séries ele mesmo, porque isso fará um bom trabalho em clarear a cabeça e acalmar a mente antes que todos tentem descansar antes do grande dia de amanhã. Enquanto isso, o Ruivo está ocupado realizando seu próprio ritual pessoal pré-jogo, colocando 3 balas de goma na frente dele e decidindo cuidadosamente qual ele vai comer primeiro. Que dilema! Depois de fazer sua escolha, ele então se compromete a praticar 100 formas de arremesso seguidas, e explica ao seu colega de quarto que toda essa rotina é a própria razão pela qual seus arremessos tendem a entrar de forma tão consistente e confiável durante os jogos reais. Do outro lado, o Rock e Kang Wei acabam sendo colocados no mesmo quarto juntos, e o Rock está sentado ali, sentindo-se bastante ansioso e inquieto com o cara alto da Myung High, pensando consigo mesmo que precisa terminar o que está fazendo e encontrar algumas filmagens para assistir e estudar antes que seja tarde demais. Kang Wei então esbarra nele enquanto corre pelo quarto, o que imediatamente irrita Il Rock. E ele diz a Kang Wei para parar de correr pelo lugar e ficar quieto por uma vez. Mas Kang Wei retruca e diz que ele é perfeitamente livre para correr como quiser em seu próprio quarto e que Il Rock não tem voz nisso. Bem naquele momento, Donghua aparece na porta do quarto e enfia a cabeça antes de pedir a Kang Wei para sair e ir com ele por um tempo. Os dois então saem juntos para o bairro um tanto assustador e tranquilo que cerca o lugar onde estão hospedados, e Donghua se vira para Kang Wei e pergunta se ele está sentindo-se nervoso, dado que faz um bom tempo desde a última vez que participou de um torneio de verdade. Sentindo-se um pouco nervoso por dentro, mas não querendo demonstrar, Kang Wei diz que todos os torneios são basicamente a mesma coisa para ele no fim das contas, então ele não se importa muito com os oponentes que vão enfrentar. No entanto, Donghua explica que mesmo antes de Kang Wei entrar para o time de basquete, ele já achava que o time deles era bastante bem organizado. Ele diz que sempre que tentavam procurar chances de contra-ataque, os jogadores corriam constantemente pela quadra juntos para criar aberturas.
Donghua então acrescenta que costumava pensar que essa era a arma mais forte deles quando enfrentavam outros times, incluindo o dele, e ele fala sobre como todos no time deles têm trabalhado juntos e corrido ainda mais para que possam continuar melhorando e subindo mais. Explica ainda que em seu estilo de jogo, run and gun, que depende de contra-ataques muito rápidos, sempre havia uma pequena lacuna onde a bola não se conectava suavemente entre os jogadores. Mas quando ele viu as habilidades de drible de Kang Wei, sentiu que finalmente havia encontrado a resposta que poderia consertar aquela parte que faltava no jogo deles. Além disso, Donghua diz que ele é a pessoa que vai abrir caminho quando o time deles estiver bloqueado. No dia seguinte, o primeiro jogo do torneio é entre Zhang Wanhai e Mi Yanghai. O Ruivo nota que há bem mais espectadores hoje. Rock permanece completamente focado no jogador mais alto do time adversário, mesmo enquanto se preparam. Todos ao redor começam a perceber que esse cara parece ainda maior e mais imponente pessoalmente do que em qualquer filmagem ou descrição que haviam encontrado antes. Donghua observa cuidadosamente o jogador alto e pensa consigo mesmo que ele não parece particularmente do tipo força bruta. E ele se vira para Rock e pergunta diretamente se ele sente que consegue lidar com ele. Rock diz que pode absolutamente enfrentá-lo de igual para igual sem problema nenhum, mas naquele mesmo momento Kang Wei está ali, lidando silenciosamente com um nó de nervos que ele está tentando ao máximo manter sob controle. Depois de toda a tensão e conversa pré-jogo, os jogadores de ambos os times saem e assumem suas posições iniciais na quadra. O jogo então começa oficialmente com a Mi Young-hae ganhando a posse da bola logo no salto inicial, em grande parte devido à enorme vantagem de altura que seu jogador alto traz para a situação do salto inicial. Donghua imediatamente chama seus colegas de time e diz a todos para assumirem suas posições defensivas e se concentrarem. A bola então encontra seu caminho até o jogador mais alto da Mi Young-hae, que sobe e a joga dentro da cesta com surpreendente facilidade, apesar de Il-rock ter feito todo o esforço que tinha para tentar impedi-lo de marcar. Observando isso, o técnico fica na lateral e pensa consigo mesmo que este jogo simplesmente não vai ser fácil para ninguém envolvido de nenhum dos lados. O jogo continua com a multidão torcendo alto e entusiasticamente pelo cara alto chamado Haren, mas Kang Wei ainda está ali em estado de choque enquanto assimila o quão absolutamente massivo Haren parece quando você está bem na frente dele na mesma quadra. Lá na área de assentos da plateia, um cara está ocupado tirando fotos do jogo enquanto ele se desenrola, e ele pensa consigo mesmo que este é, na verdade, um confronto realmente interessante e cativante para cobrir. Ele então decide que vai escrever um artigo centrado no contraste entre os jogadores mais baixos e mais altos do torneio, e a garota sentada bem ao lado dele imediatamente reage e diz que seria um material absolutamente perfeito para a capa. A garota então se vira para o homem e pergunta sobre o jogador número 11 na lista da Mi Young-hae, e ele responde dizendo que o técnico da Mi Young-hae vinha desenvolvendo e cultivando cuidadosamente aquele jogador em particular como alguém com muito potencial e promessa para o futuro. A garota assistindo da lateral fica completamente surpresa ao ver que mesmo alguém tão habilidoso e experiente quanto Il-rock está ficando visivelmente nervoso e desorientado simplesmente por causa da altura de Haren e da presença física que ele traz a cada jogada, deixando claro que o tamanho e o alcance de Haren estão causando problemas reais para todos do lado da Zhang Wanhai da quadra, independentemente do quão talentosos ou preparados eles pensavam que estavam para este jogo. Durante a partida, Il-rock e Donghua trabalham juntos e montam uma jogada que consegue prender e emaranhar Haren com bastante facilidade, criando o que parece ser uma abertura genuína. Il-rock então avança em direção à cesta para tentar a pontuação, e Donghua observa, pensando que seria uma cesta fácil e direta, dada a forma como a jogada se desenrolou. Mas, do nada, Haran estende seu braço incrivelmente longo, alcança a bola e, após uma breve disputa, consegue bloquear o arremesso completamente, impedindo a pontuação. Que lance! A bola então chega às mãos do número 30 do Mi Young-hae, que imediatamente dispara, acelerando o ritmo para um contra-ataque rápido, sem dar tempo ao Zhang Wanhai de se recuperar e voltar para a defesa. É um foguete. O Mi Young-hae então consegue converter essa oportunidade em uma cesta de 3 pontos, o que pega até o comentarista na cabine de imprensa totalmente de surpresa, pois ele mal consegue acreditar que eles conseguiram fazer isso daquele jeito. Que jogada, hein? A partida continua com o Pyonghai novamente com a posse de bola, que é passada para Haren. Ele sobe e adiciona mais uma pontuação ao total de sua equipe, sem grandes dificuldades. O homem que assiste das arquibancadas pensa consigo mesmo que o Zhang Wanhai definitivamente não é o tipo de time que vai simplesmente se render e aceitar ser dominado sem lutar com todas as forças. Eles vão dar trabalho. O técnico do Zhang Wanhai então avalia que a situação de contra-ataque não é favorável, e rapidamente instrui Kang Wei a usar uma técnica de padrão. No entanto, Haran também percebe o técnico dando um sinal para Kang Wei. Ele está de olho em tudo. A partida continua com o Ruivo se movendo para o outro lado, seguindo o padrão. Jiang Wan então arma bloqueios nos dois lados da quadra, tentando criar espaços para arremessos. A bola acaba nas mãos de Kang Wei, que então faz um passe para o Ruivo, mas outro jogador surge voando do nada e intercepta a bola antes que ela possa chegar ao destino. Que agilidade! Haran então dispara em linha reta após roubar a bola de um dos adversários, deixando todos que assistem completamente chocados, tentando entender como alguém tão alto conseguiu se mover tão rápido para cortar naquela linha de passe daquele jeito. É um gigante com a velocidade de um raio.
Dong Hua rapidamente chama seus companheiros de equipe e os alerta para parar Haren, porque ele está avançando para o garrafão e eles precisam voltar e cortá-lo. Haren então faz um passe rápido e preciso para um de seus companheiros, exatamente quando a defesa está se fechando sobre ele. O companheiro pega a bola e imediatamente arremessa de 3 pontos que entra limpa na cesta, que jogada ensaiada. O jogador que acertou aquele arremesso é Yu Jeong, que joga como armador pelo Yonghai, um craque. A jogada se desenvolver e terminar daquele jeito, o comentarista na cabine de imprensa pensa consigo mesmo que o Myung-hae estava essencialmente usando Haren como isca o tempo todo para atrair a defesa e criar um arremesso de 3 pontos completamente livre para Yu Jeong lá fora. E além disso, Yu Jeong claramente tem o alcance e a confiança para acertar esses arremessos, o que mostra que o Myung-hae está construindo um impulso inicial realmente forte. Com o jogo ainda rolando, faltam apenas 8 minutos para a partida terminar. E neste momento, o Myung está com 7 pontos, enquanto o Zhang Wanhai ainda não conseguiu colocar um único ponto no placar e permanece travado no 0. Que diferença! A bola agora está nas mãos de Kang Wei, mas ele imediatamente se vê bloqueado e pressionado por um dos jogadores do Myung-hae, que está colado nele. Kang Wei e o Ruivo então trabalham juntos e executam uma jogada ensaiada, projetada para se livrar dos jogadores do Myung-hae que estão os marcando de perto. Uma tática inteligente. E assim que eles criam um pouco de espaço, Kang Wei passa a bola para Dong Hua, que rapidamente a devolve para o Ruivo. No momento em que o Ruivo pega a bola, ele não perde absolutamente nenhum tempo e arremessa direto para a cesta, mas o arremesso bate no aro e volta sem entrar. Que pena, quase. Dong Hua então reage rapidamente e pega o rebote antes que qualquer outro possa, usando uma técnica de tip-in para tocar em a bola leve e precisamente enquanto ela sai do aro e redirecioná-la para a cesta, marcando o ponto. Que reflexo! O tipping é um movimento em que um jogador pega uma bola que acabou de quicar no aro e a toca suavemente de volta para cima e para dentro, em vez de puxá-la para baixo e reiniciar a jogada. Durante isso, Dong Hua também acaba fazendo contato com um dos jogadores do Myung-hae no processo e ele comenta que os corpos deles estão muito rígidos enquanto ele os empurra. Que observação! O Zhang Wanhai finalmente pontua quando a cesta de Dong Hua entra, com apenas 2 minutos de jogo, enquanto o Myung-hae mantém seus movimentos, em um esforço para segurar o ímpeto inicial que construíram. O jogo está pegando fogo. Os jogadores do Myung-hae então passam boa parte do jogo movimentando a bola e trocando passes entre si, e quem consistentemente entrega os passes mais precisos de todos eles acaba sendo o próprio Haren. Ele é o maestro da orquestra. Um cara assistindo a partida das arquibancadas pensa consigo mesmo que, como Haren é incrivelmente alto, seus passes simplesmente voam por cima de todos os outros e encontram seu alvo. Por causa disso, ele está essencialmente dominando o fluxo do jogo, simplesmente jogando a bola para o alto. É uma vantagem e tanto. Haren então pega a bola novamente e avança em direção à cesta com a intenção de subir e marcar, mas ele solta a bola e se compromete com o arremesso. Dong Hua surge e intercepta a bola limpa, pegando Haren completamente de surpresa. Que roubada de bola! Dong Hua então se vira para Il-rock e lhe diz que, pelo que ele tem observado lá fora, parece que Haren não joga basquete há muito tempo, e por causa disso, Il-rock não deveria ficar pensando demais no confronto ou se intimidando por causa dele. É só um jogo, relaxa. Ao ouvir isso, o cara sentado ao lado do técnico fica genuinamente surpreso com o que Dong Hua notou. Então o técnico explica a ele que, mesmo para alguém tão talentoso e experiente quanto Dong Hua, bloquear com sucesso um jogador que tem uma vantagem de 20 centímetros de altura sobre ele é um feito absolutamente notável. É coisa de gênio. Além disso, o técnico acrescenta que Dong Hua deve ter percebido algo um pouco estranho e incomum durante as jogadas anteriores. Ele também diz que, através dessas observações, ficou certo de que Haren praticamente só tem arremessos simples do lado direito do garrafão em seu arsenal e não possui muita variedade além disso em seu jogo ofensivo. Ele é previsível, pelo visto. O técnico então aponta que, quando jogadores realmente habilidosos estão competindo, eles naturalmente desenvolvem tendências de quem estão enfrentando. E o que isso significa nessa situação particular é que Haren realmente possui habilidades de observação aguçadas e um tipo de instinto animal bruto que o torna perigoso de maneiras que vão além de seu tamanho físico. Ele é mais do que parece. A partida continua com Haren tentando passar a bola para seu companheiro, mas Dong Hua a intercepta, pois essa é sua maior arma. Depois disso, Dong Hua passa a bola de volta para Kang Hui, que corre direto para a cesta e marca. Que jogada rápida! Enquanto isso, no intervalo da escola Zhonghua, os alunos da turma se perguntam se Kang Hui e Il-rock estão jogando bem, então decidem assistir a partida ao vivo no YouTube. Durante o segundo quarto, o Jong Wang está se saindo tão bem que agora tem 32 pontos, enquanto o outro time tem apenas 22. A diferença está aumentando. Os meninos assistindo a partida ficam surpresos ao ver que a diferença é de apenas 10 pontos e começam a rir, vendo que Kang Wei parece tão pequeno entre eles. Depois disso, o jogador do outro time arremessa a bola para a cesta, mas ela rebate, então Dong Hua a pega e passa para Kang Wei. A bola não para. Em vez de correr ele mesmo, ele faz outro passe, jogando a bola para outro jogador. O cara então rapidamente vai para a cesta e marca um ponto, surpreendendo a todos. O Ruivo então diz a Kang Wei que é um contra-ataque, então ele deveria correr, e que ele deveria dizer que está economizando energia. Ah, tá bom, Kang Wei. Ao mesmo tempo, Eun-chae está assistindo ao jogo, se perguntando se Kang Wei sempre foi tão altruísta. As pessoas assistindo ao jogo pensam que o Kang Wei do Zhang Wanhai não é nada de especial, e que o Rock estava se gabando demais. A galera está de olho.
Na cabine de imprensa, a garota pensa que o desempenho de Kang-woo está lento, e depois de ser desvendado como um iniciante, ele foi praticamente neutralizado. O técnico do Myung então se vira para Haren na lateral e lhe diz para sair da situação se as coisas não estiverem a seu favor, em vez de forçar e piorar tudo. É melhor recuar do que insistir no erro. Do outro lado, um cara loiro de outro time se inclina para o parceiro e pergunta se o próximo adversário dele será o Myung-hae. Ele também menciona que o técnico deles está realmente determinado e interessado em ter Kang-woo no time. Parece que Kang-woo é um alvo cobiçado. Depois disso, a partida recomeça com o Myung-hae armando uma jogada de bloqueio e um de seus jogadores consegue arremessar enquanto é perseguido de perto por um defensor. A bola então segue um caminho direto para a cesta, mas antes que possa chegar lá, Haren aparece do nada e empurra um dos jogadores do Zhongguanhai para fora do caminho em um movimento que pega todos de surpresa. Que aparição! O comentarista então pensa consigo mesmo que, mesmo que o jogador adversário seja relativamente novo no jogo e ainda esteja em desenvolvimento, lidar com esse tipo de vantagem de altura extrema nunca será uma tarefa simples ou fácil para ninguém, independentemente de quão habilidosos sejam. É um desafio e tanto. Ele então avança e joga a bola na cesta, elevando o total de sua equipe para 24 pontos, enquanto o Zhongguanhai está confortavelmente à frente com 34 pontos, mantendo uma liderança significativa enquanto o jogo continua a se desenrolar. A diferença está clara. Desde Il-Rock brilhar, pois ele pega a bola e se encontra em uma situação de 1 contra 1 diretamente contra Haren, sem mais ninguém para ajudar nenhum dos dois. É um duelo de gigantes, ou quase. Il-Rock então consegue passar direto por Haren, e à medida que se aproxima da cesta, ele executa uma finta escorregadia e enganosa que engana completamente Haren, mandando-o para o lado errado, antes de finalizar a jogada, jogando a bola na cesta do outro lado, de uma forma que ninguém esperava. Que jogada de mestre! Vendo aquela sequência de movimentos se desenrolar, todos que assistem reagem com choque genuíno, e o sentimento geral entre a multidão é que Il-Rock claramente ainda está operando em um nível acima de Haren, e que a diferença na habilidade geral e na inteligência no basquete entre os dois é muito real e muito perceptível. É um abismo de talento. No entanto, apesar de estar impressionado com o que está vendo de Il-Rock lá fora, o comentarista ainda não consegue entender o fato de que um jogador do calibre de Il-Rock acabou escolhendo ir para Jeonghwa-hee de todos os lugares, dado que ele era o jogador estrela e craque da escola média Gunung e fazia parte de um time que venceu o campeonato nacional. É uma escolha que intriga a todos. Myung-hee toma a decisão de substituir Haren e colocar Dong-woo em seu lugar. E enquanto Haren sai da quadra, ele diz ao técnico com um certo desapontamento que foi exposto como um iniciante logo de cara e não conseguiu esconder sua inexperiência por muito tempo. A verdade dói, né? Do outro lado, um dos jogadores do Yonggwang finalmente solta um suspiro de alívio agora que Haren saiu da quadra. Ele também reconhece silenciosamente para si mesmo que sua própria resistência não está totalmente completa depois de tudo o que teve que enfrentar enquanto Haren estava lá. Ufa, que alívio. Donghua então reúne seus companheiros de equipe e lhes diz que eles precisam aproveitar ao máximo o tempo em que Haren está no banco e pressionar forte para ampliar a diferença no placar o máximo que puderem enquanto ele estiver fora. A partida então continua com o Zhongguanhai, estendendo sua liderança e avançando para 44 pontos, enquanto Myung-hae ainda está com 28 pontos e lutando para manter o ritmo. A vantagem está crescendo. Com isso, o segundo quarto finalmente chega ao fim, e o sentimento geral entre todos que assistem é que, embora o Myung-hae tenha começado com um impulso inicial genuinamente forte e promissor no início do jogo, eles desmoronaram completamente à medida que as coisas avançaram e agora se vêem diante de um déficit de 16 pontos indo para o segundo tempo. Que reviravolta. Uma das garotas assistindo então adiciona sua própria observação à conversa, apontando que a área do garrafão, em particular, mostrou uma melhora notável e significativa assim que Il-Rock entrou no jogo e começou a fazer sua presença ser sentida lá embaixo. Ele realmente faz a diferença. O cara então nota Kang-woo, pensando que esperava algo mais, já que ele é um calouro titular como Il-Rock, mas não há nada de especial. O ruivo então diz a Kang-woo que parecia que ele estava realmente nervoso, porque não mostrou aquele drible incrível nenhuma vez. Cadê a magia, Kang-woo? No entanto, Kang-woo ignora a preocupação e aponta que eles estão vencendo o jogo confortavelmente o suficiente como está, e ele também aproveita a oportunidade para lembrar o ruivo que seus arremessos de 3 pontos nem sequer entraram até o meio do segundo quarto. Toma essa! O ruivo rapidamente rebate e diz que ele só realmente joga o seu melhor quando o jogo está apertado e a pressão é grande. Kang-woo então se desculpa e vai para o banheiro, mas Donghua o nota se afastando e toma a decisão silenciosa de segui-lo. O que será que está acontecendo? Quando Donghua chega lá, ele percebe que Kang-woo já está no meio de uma conversa com alguns outros jogadores que ele não reconhece, então ele se aproxima e pergunta a Kang-woo se ele por acaso conhece essas pessoas. Que situação! Donghua então se vira para Kang-woo com um olhar de genuína preocupação e lhe pergunta diretamente se algo está acontecendo com ele, porque, pelo que Donghua tem observado na quadra, realmente parece que Kang-woo não está jogando nem perto do nível que ele é capaz. Ele está preocupado de verdade. Kang-woo então se abre e diz a Donghua que as pessoas com quem ele estava conversando são caras com quem ele jogava basquete desde o ensino fundamental. Ele também revela pela primeira vez que vem da escola média Myung, o que explica os sentimentos complicados que ele tem carregado desde que a chave do torneio foi anunciada. Ah, agora tudo faz sentido.
Ao ouvir isso, Dong Hua também liga os pontos e pergunta se as pessoas dos tempos de escola média de Kangwoo foram todas direto para Mianghai, ao que Kangwoo responde que a maioria delas acabou indo para lá, mas que ele mesmo fugiu depois que o torneio final terminou. Que revira a volta na história. Dong Hua então pergunta se ele está falando sobre o final do segundo ano do ensino fundamental. E Kang Wei se abre e explica que naquela época ele simplesmente não achava que haveria alguma escola de ensino médio disposta a aceitá-lo, dado o quão baixo ele era, e que ele não tinha a força mental ou a perseverança para continuar lutando e suportar ver todos ao seu redor crescendo, enquanto ele permanecia o mesmo. Que barra. Ele continua explicando que no final tudo simplesmente desabou sobre ele, e ele foi completa e miseravelmente esmagado por tudo aquilo. E ele admite que essencialmente fugiu de toda a situação em vez de enfrentá-la de frente. Uma confissão dolorosa. Ele também menciona que naquela época difícil, os outros membros da equipe realmente tentaram o seu melhor para detê-lo e impedi-lo de sair, fazendo o que podiam para convencê-lo a ficar. Eles se importavam com ele. Kang Wei então pensa silenciosamente consigo mesmo que, depois da forma como ele deixou as coisas naquela época, saindo tão friamente e sem muitas explicações, encontrar essas pessoas novamente agora, em uma situação como esta, parece genuinamente embaraçoso e vergonhoso. Que situação delicada. Dong Hua então pergunta a Kang Wei se ele planeja jogar de verdade se eles forem virados no segundo tempo. Ele explica ainda que cada jogo em que eles constroem experiência real e química com ele é realmente precioso para eles, mas ele também pensa que é um desperdício não usar essa oportunidade. É um puxão de orelha, mas com carinho. Dong Hua também o lembra que o técnico disse a mesma coisa, que ele deveria dar 100% de si, não importa quem seja o adversário, e que eles deveriam jogar de verdade pelo time no segundo tempo. Durante o terceiro quarto, Kang pega a bola, mas as pessoas assistindo das arquibancadas começam a se perguntar em voz alta se ele de alguma forma subornou o técnico só para entrar em quadra novamente nesta rodada. Que maldade, gente. Kang Wei então levanta a mão e mostra 3 dedos, e no momento em que ele faz isso, cada um de seus companheiros de equipe se move e ajusta sua posição de acordo, sem precisar de mais nenhuma instrução. É uma sintonia perfeita. A equipe então avança e executa uma tática de isolamento, que é uma jogada estratégica onde o espaço é deliberadamente liberado para que um jogador específico possa atacar seu defensor em uma situação de 1 contra 1, sem qualquer interferência. É um duelo direto. Kang Wei então se vê preso em uma batalha de 1 contra um dos jogadores do time adversário. E naquele momento ele finalmente consegue sair da própria cabeça e assumir o controle de si mesmo, passando direto pelo defensor em um lampejo de velocidade que deixa o adversário sem absolutamente nenhuma chance de acompanhar. Que virada de chave. Depois de passar pelo seu defensor, um grupo inteiro de jogadores adversários, incluindo o próprio Haren, imediatamente converge e cerca Kang Wei, em uma tentativa de cortá-lo e impedir o que quer que ele esteja prestes a fazer. A defesa se fechou. Kang Wei então absorve a situação ao seu redor em uma fração de segundo e percebe que praticamente todos os jogadores do time adversário estão focados nele naquele exato momento. Mas enquanto ele rapidamente escaneia a quadra, ele avista Yu Rock correndo e se abrindo. Uma visão de jogo incrível. Sem hesitar, Kang Wei dispara um passe longo na direção de Yu Rock. E o Rock o pega limpo antes de jogá-lo direto na cesta para marcar. Que conexão! Depois disso, todos que assistem ficam completamente impressionados e surpresos com a enterrada de Alley-oop, que acabaram de testemunhar, com muitos deles comentando que esta é a primeira vez que vem Kang Wei e Il Rock realizarem uma jogada colaborativa juntos assim. Que espetáculo! Os meninos sentados na plateia conversam entre si sobre o quão insana foi aquela enterrada, e vários deles acrescentam que o drible de Kang Wei nos momentos que a antecederam foi de alguma forma ainda mais impressionante, e de cair o queixo do que a própria finalização. Ele é um artista da bola. Do outro lado, um dos jogadores do time adversário está tentando manter o foco e pensa consigo mesmo que eles precisam encontrar uma maneira de diminuir a diferença e alcançar pelo menos um pouco antes que as coisas fiquem completamente fora de controle. A pressão está aumentando. Enquanto ele observa a quadra e lê a defesa, ele percebe que o Zhang Wanhai montou uma defesa de negação em Haren, que é um método defensivo persistente e deliberado, onde o defensor se posiciona diretamente na frente do jogador ofensivo e corta completamente a linha de passe para que a bola não possa alcançá-lo em primeiro lugar. Uma tática bem agressiva. Ele também percebe que o esquema defensivo geral mudou para uma formação de zona 2-3, o que significa que encontrar uma linha de passe limpa para colocar a bola lá dentro será um verdadeiro desafio daqui para frente. A coisa vai ficar complicada. Ao ver isso, os amigos de Kang Wei começam a conversar entre si, e um deles explica aos outros que o que eles estão vendo o Zhang Wanhai executar é chamado de defesa de zona 2-3, que é o sistema defensivo específico que a escola deles tem usado durante todo o jogo. Eles conhecem bem a estratégia. Um deles, então, diz ao outro para olhar de perto a quadra, apontando que há 2 jogadores guardando o perímetro, enquanto 3 jogadores permanecem dentro do garrafão. Em vez de marcar cada adversário um por um, eles estão defendendo zonas específicas na quadra. É uma estratégia de cobertura. Por causa dessa formação 2-3, há 3 jogadores protegendo a área do garrafão para que possam parar mais facilmente aquele jogador alto perto da cesta. A garota da cabine de imprensa então pergunta ao cara ao lado dela se esse tipo de defesa não criaria muitas chances abertas para arremessos do perímetro. Uma ótima pergunta, hein? O rapaz responde que é, na verdade, uma questão de pura estratégia e escolha, explicando que eles estão dispostos a permitir alguns arremessos de fora, pois o foco principal é bloquear com toda a força os arremessos de 2 pontos, bem ali, pertinho da cesta. Justo nesse instante, um jogador do Yonhai lança a bola em direção ao aro, mas o arremesso não entra, e a bola, claro, rebate no aro. Naquele exato momento, Dong Hua, com uma agilidade impressionante, agarra o rebote. E ao mesmo tempo, o comentarista lá da cabine de imprensa afirma que o técnico do Jongwang acertou em cheio, mas acertou em cheio mesmo, ao decidir colocar muito mais ênfase e força total na área do garrafão.
Ele continua dizendo que agindo assim, eles conseguem cortar e eliminar as chances de rebote ofensivo do número 11, praticamente por completo. E para completar, ele ainda ressalta que, tirando o número 2, não parece ter mais ninguém no elenco do Myung-hae com aquela habilidade de arremesso de verdade para acertar consistentemente as bolas de 3 pontos lá de fora. O amigo do Kang-wei lá na arquibancada fica se perguntando por que o Sang Long-hai não defendeu daquele jeito desde o comecinho do jogo, sabe? Ele comenta que as coisas teriam sido bem mais tranquilas se tivessem simplesmente optado pela defesa por zona logo de cara. Bem nesse momento, uma moça bem bonita se aproxima deles e, sem cerimônia, se intromete na conversa, dizendo que a defesa por zona, na verdade, só pode ser usada a partir do terceiro quarto, e não antes disso. Isso, claro, pega os meninos completamente de surpresa e os deixa de queixo caído. Ela continua, explicando que, de acordo com os regulamentos estabelecidos pela Federação Coreana de Basquete do Ensino Fundamental e Médio, todas as equipes são obrigadas a jogar defesa individual, homem a homem, durante todo o primeiro tempo de cada jogo, sem tirar nem pôr. Um dos meninos então pergunta a ela qual o sentido dessa regra, afinal de contas. Ela explica que o raciocínio por trás disso vem de uma época em que praticamente todas as equipes estavam sempre apelando para a defesa por zona, e a federação decidiu dar uma segurada em certas táticas defensivas, especificamente para incentivar os jogadores a desenvolverem e lapidarem suas próprias habilidades e capacidades defensivas individuais, em vez de ficarem dependendo de esquemas de equipe para cobrir as fraquezas, sabe? O outro menino então reconhece a garota como Yurin, aquela que vive sentada na primeira fila da classe deles. Depois disso, os três decidem assistir a partida juntos. Durante o jogo, a bola cai nas mãos de Haren, mas ele imediatamente percebe que Il-rock está grudado nele, bem na sua cola, perseguindo-o de perto, vindo lá de trás. Haren se esforça ao máximo para tentar escapar e criar alguma separação, mas ele simplesmente não consegue, porque Donghua aparece de repente, bem na frente dele, no mesmo instante, e os dois trabalham juntos para montar uma marcação dupla que prende Haren e o deixa completamente sem saída. Donghua então consegue tirar a bola limpa das mãos do seu oponente e ela rapidamente encontra o caminho para o Ruivo, que não perde tempo nenhum em passá-la de volta para Kang-wei. Ele sai correndo em direção à cesta numa velocidade que, olha, deixa todo mundo de boca aberta e chocado no ginásio. Se joga diretamente no caminho de Kang-wei, numa tentativa de cortá-lo e parar seu ímpeto, mas ele simplesmente não consegue nem encostar nele, nem desacelerá-lo de forma alguma. Kang-wei simplesmente passa por ele como um raio, como se o coitado nem estivesse ali. Depois de passar pelo último defensor, Kang-wei joga a bola dentro da cesta e o estádio inteiro vai à loucura, em choque e pura emoção com o que acabaram de testemunhar. Praticamente todo mundo ali presente reage à jogada de um jeito que mostra que ninguém esperava que alguém do tamanho do Kang-wei fosse capaz de se mover e finalizar com essa maestria contra jogadores que são significativamente muito maiores e mais corpulentos que ele. Ao mesmo tempo, uma garota e um garoto que estão do lado de fora do estádio se olham confusos e se perguntam o que raios está rolando dentro do ginásio hoje, porque o nível de torcida vindo lá de dentro é algo que nunca tinham escutado na vida. A partida então continua com Kang-wei mais uma vez com a bola nas mãos, e desta vez ele costura a defesa, avançando e passando por cada membro do time adversário um após o outro, como se todos fossem cones, completamente estáticos. Vendo aquele show de velocidade e talento, o pessoal lá na cabine de imprensa decide, em conjunto, dedicar uma linha especial em sua cobertura especificamente ao Kang-wei, descrevendo-o como o armador mais baixo que será a peça que faltava para completar o estilo de jogo Run and Gun, do Jang Won-hai, e levá-lo a um outro patamar. Kang-wei então manda a bola para a cesta uma última vez, e com isso o Jang Won-hai vence a partida, terminando com um placar final esmagador de 85 pontos. O técnico do Myung se aproxima de Haren e tira um momento para lembrá-lo que esta é a sua primeiríssima experiência em um torneio, sabe? Explica ainda que por causa disso, ele não deveria estar ali sentado, cabrunho e desanimado por como as coisas aconteceram, porque ele realmente mandou muito bem lá na quadra, considerando tudo. Haren responde dizendo ao técnico, com os olhos cheios de determinação, que ele vai voltar e treinar ainda mais duro do que antes e que vai ficar muito, mas muito melhor como resultado. Enquanto isso, os amigos do Kang-wei ainda estão no auge da comemoração de tudo o que aconteceu quando as amigas da Yurin aparecem na sala de aula e perguntam o que ela está fazendo e o que é essa euforia toda. Yurin diz a elas que o time de basquete da escola delas está competindo num torneio e as garotas na hora se animam e começam a suspirar sobre como é legal que o Il-rock esteja no time. O amigo do Kang-wei então logo se mete na conversa e aponta que elas também deveriam saber que, além do Il-rock, o Kang-wei também está no time de basquete e tem entrado em quadra. Mas as garotas respondem perguntando se ele realmente joga de verdade em partidas pra valer. As garotas então começam a tirar sarro do Kang-wei e dizem que não tem a menor condição de ele jogar direito por causa da altura dele, mas os amigos do Kang-wei revidam na lata e dizem a elas que se tivessem realmente assistido ao jogo de hoje, ao vivo e a cores, não estariam dizendo nada disso. Yoren então entra na conversa e explica às garotas que o drible do Kang-wei foi tão impressionante e cirúrgico que ele sozinho praticamente carregou todos os contra-ataques nas costas durante o jogo, e fez um trabalho brilhante em conectar todas as jogadas, facilitando demais para o resto do time conseguir suas oportunidades de pontuação. Além disso, ela lhes diz com toda a certeza do mundo que o desempenho do Kang-woo só vai ficar ainda mais espetacular e se destacar de vez quando eles começarem a enfrentar as equipes mais fortes e competitivas do torneio, podem apostar.
Ouvindo isso, os amigos do Kangui ficam realmente emocionados e tocados por tudo o que acabaram de testemunhar e experimentar. Eles se viram para Yurun e a convidam para vir assistir ao jogo de amanhã junto com eles, ao que ela aceita na hora, toda feliz. Por outro lado, os velhos colegas de Kangwei do Fundamental se aproximam dele depois do jogo e dizem que ele fez um trabalho espetacular hoje, e que estão muito felizes por ele não ter desistido do basquete e largado o esporte de vez. Um deles vai além e se abre, dizendo que ficou muito preocupado e com o coração na mão quando Kangwei disse que ia desistir, e admite que, olhando para trás, parece que eles não fizeram o bastante para apoiá-lo e dar o devido valor ao nível de talento que ele realmente tinha desde sempre. Ele continua dizendo que lá no Fundamental, ninguém conseguia pegar o ritmo da velocidade do Kangui durante o treino, e como resultado, eles viviam levando bronca do técnico, mesmo que a culpa não fosse do Kangui, coitado. O cara também lembra que lá no Fundamental, ninguém conseguia acompanhar a velocidade do Kangui durante os treinos e jogos, e como resultado, eles viviam levando bronca e sermão do técnico, mesmo que a culpa não fosse do Kangui, afinal, eles é que não conseguiam igualar o ritmo dele. E ele admite que por causa dessa situação, todos acabaram ficando meio receosos e inseguros perto dele, em vez de aproveitar o que o tornava tão especial. O cara então muda um pouco o clima, tirando um sarro da altura do Kangwei de forma amigável, dizendo que parece que ele deve ter dado uma esticadinha também e perguntando se ele finalmente conseguiu ultrapassar a marca dos 170 centímetros. Ele ainda diz ao Kangwei que, em situações de bola morta, ele ainda não corrigiu o hábito de dar a dica do passe com óleo, olhar, pois defensores espertos pegam na hora e bloqueiam. Vendo Kangwei assim, todos eles se sentem muito felizes por vê-lo tão bem. E mesmo que fossem rivais, foi bom demais correr na mesma quadra depois de tanto tempo. Depois que eles saem, Donghua chega e diz que o Kangui realmente jogou basquete com gente boa. Kangui responde que não teve que se preocupar com o que os outros pensavam, e graças ao conselho do veterano, ele está feliz por ter jogado com toda a sua garra. Kangui então decide que desta vez ele não vai mais fugir, custe o que custar. Enquanto isso, Yoon Choi está sentada no meio de sua aula e, em segredo, analisando todas as vitórias das equipes do torneio até agora. Neste ponto, ela está se sentindo super animada e curiosa para ver como o próximo confronto entre as duas equipes vai ser. A próxima partida na programação acaba sendo entre Taejong e Hwapyeong, e desde os primeiros momentos, ambas as equipes estão se enfrentando com tudo o que tem, numa batalha intensa demais e super equilibrada. Os jogadores do Hwapyeong pegam a bola primeiro e imediatamente mandam um passe rápido para o jogador loiro deles, que a recebe e usa sua força física de respeito para simplesmente empurrar um dos jogadores adversários para o lado com uma força de arrancar o fôlego. Bem nesse momento, o jogador de cabelo prateado do Taejong aparece e rouba a bola limpa das mãos dele. E ele então tenta disparar e acelerar na outra direção, mas tem seu caminho barrado na hora pelo jogador número 2 do Taejong, que se joga na frente. Ele então decide rapidinho e manda a bola para um de seus companheiros de equipe que a recebe e sobe para arremessar, mas o jogador do time adversário chega na hora e dá um toco antes que ela possa chegar perto da cesta. O placar fica em um empate total com apenas 2 minutos restantes no relógio, o que prepara o que está se tornando um final de jogo absolutamente de tirar o fôlego. Agora a bola chega aos jogadores do Hwapyeong e, em vez de apertar o passo, eles simplesmente a passam entre si, enquanto calmamente se posicionam na quadra. Vendo isso do banco, alguns dos jogadores sentados ali pensam cá com seus botões, que o momento logo após o bloqueio era uma chance de ouro para avançar e ir para um contra-ataque fulminante. E ainda assim, o Hwapyeong está escolhendo de propósito diminuir o ritmo e esfriar o jogo, em vez de aproveitar a abertura. Outro dos meninos então se manifesta e explica que o grande trunfo do Hwapyeong High está em seu ataque posicional, que é aproveitar ao máximo a altura dos jogadores, e que o potencial de pontuação que eles obtêm ao executar suas jogadas ensaiadas e pré-planejadas é na verdade muito, mas muito maior do que o que obteriam jogando mais rápido. Como ele explica, esse ataque é basicamente uma forma de ataque onde uma equipe cria oportunidades de pontuação executando movimentos meticulosamente planejados e ensaiados, em vez de ficar contando com as chances de transição. O jogador que atualmente tem a bola então manda um passe longo pela quadra para outro dos jogadores do Hwapyeong, que a recebe e imediatamente se desdobra para chegar ao outro lado da quadra num piscar de olhos. Quando ele chega lá, ele passa a bola para um de seus companheiros que já estão posicionados para continuar movendo o ataque para frente. Com isso, o jogador do Hwapyeong marca um ponto para a equipe, pegando todo mundo de surpresa. Com 1 minuto e 30 segundos restantes no relógio, os jogadores do Taeyang começam a apertar o ritmo com ainda mais intensidade e força física. E Kangwei observa da lateral, pensando cá com seus botões que o jogo está ficando visivelmente bem mais pegado e físico à medida que os momentos finais se aproximam. Depois disso, os jogadores do Taeyang começam a trabalhar a bola pelas posições internas, e o jogador de cabelo prateado pega a bola e avança com determinação. Ele então se joga para tentar a cesta, mas um dos jogadores do Hwapyeong High bate com tudo nele no processo e o árbitro apita a falta na hora. Na marcação, o jogador do Taejong recebe 2 lances livres, e todo mundo que assiste pensa que o Sung Jian é simplesmente um gênio em cavar faltas dos jogadores adversários, de tão incrivelmente habilidoso e esperto que ele é.
Como resultado direto dessa falta marcada, um jogador do Wapyang de nome Juyeon é desqualificado do jogo inteiramente, porque essas faltas o levam ao limite de 5 faltas no total. Vendo essa situação se desenrolar, Donghua se vira para Kang-hui e diz a ele que, quando eles eventualmente enfrentarem o Taejong-hai, toda a equipe vai precisar ter muita atenção às faltas que o Taejong cava de forma sutil e esperta através de seu jogo mais pegado. Kang-hui responde dizendo que, pelo que ele vê, parece que o Taejong pode até parecer um time que só joga na força bruta, mas eles estão na verdade jogando de um jeito surpreendentemente inteligente e estratégico por baixo de tudo isso. A bola então volta para o Sung Ji-in para cobrar os lances livres, e ele se aproxima da linha e manda o primeiro para dentro com facilidade, colocando sua equipe na frente. Um dos jogadores de camiseta preta, sentado na plateia, pensa que depois que Sung Ji-in se firmou como o cérebro do Taejong-hai, o Taejong-hi não é mais só um time que joga na força. Enquanto a partida continua, Sung-yeon se machuca na perna e pensa que o jogador do time adversário fez isso de sacanagem, então ele fica uma fera. Rapidamente todos os jogadores se espalham pela quadra e os jogadores do Taeyang dizem que o jogador do outro time empurrou de propósito na hora de aterrissar, já que foi contato físico. O técnico então marca a falta de empurrão para o número 13 do time adversário, mas ele começa a dar um de esperto, então um jogador musculoso do Taeyang se aproxima e pergunta se ele está querendo arrumar confusão agora. Sung Jeon tenta acalmá-lo e diz que ele deveria se concentrar no jogo, mas o cara pergunta se o tornozelo dele está bem. Sung Jeon diz a todos que está tudo bem com ele no geral, mas que os músculos travaram por causa do impacto e ele não acha que vai conseguir jogar no mesmo ritmo de antes. Mas mesmo assim, ele aponta que eles ganharam lances livres por causa da falta coletiva e que deveriam usar essa oportunidade para começar a encurtar a distância. Donghua então se vira para Kang-wei e diz a ele que este é um ambiente realmente bem pegado e físico para se jogar, e o adverte para ter certeza de que ele não se deixe contagiar pela atmosfera intensa quando jogarem o jogo de amanhã, e deixe que isso prejudique o seu jogo normal. Depois disso, Taejong Sunjeon sai do jogo, com Jungman entrando para substituí-lo, e a equipe também ganha o direito de cobrar os lances livres. O jogador do Taeyang então erra o primeiro lance livre de forma feia e completamente fora do alvo, o que faz um dos jogadores do Wapyang, assistindo, pensar cá com seus botões que pode haver uma diferença de qualidade bem grande entre os titulares do Taeyang-hai e os reservas que entram para substituí-los. O time Wapyang-hee então pede um tempo técnico, e durante o intervalo o técnico reúne a galera e diz à equipe que, embora eles tenham perdido a liderança em algum momento durante o jogo, o fato de Sung Ji-in estar agora fora do jogo é algo gigantesco, e muda completamente o cenário a partir de agora, a favor deles. A partida então recomeça com um jogador do Wapyang com a bola nas mãos, mas Kang-wei observa como eles estão montando as coisas, e fica se perguntando se eles estão executando algum tipo de padrão diferente do que ele já viu deles antes. O jogador loiro do Wapyang então tranquilamente passa a bola de volta para seu companheiro de equipe. Esse companheiro rapidamente avança e manda uma bola de 3 pontos e a bola corta o ar limpinha antes de cair direto na cesta sem nem tocar no aro. Depois que essa bola de 3 entra, o Wapyang-hai amplia a liderança e a vantagem no placar entre as duas equipes fica em 2 pontos. Vendo essa mudança no placar, os jogadores do Zhongwan que estão assistindo da lateral começam a pensar que esse jogador loiro definitivamente não é um jogador qualquer, nem um pouco mediano. Ao mesmo tempo, eles também percebem que o Taejong-hai está agora em uma situação bem complicada, porque o relógio está voando, e eles são os que precisam correr atrás do prejuízo. Depois disso, a bola chega a um dos jogadores do Taejong enquanto restam só uns 40 segundos no relógio. Enquanto ele tenta avançar e armar uma jogada para sua equipe, um dos jogadores do Wapyang de repente se estica no timing perfeito e tira a bola limpa das mãos dele, num movimento rápido e preciso. Ele pega a bola roubada e dispara, o que deixa todos assistindo totalmente surpresos e em polvorosa, enquanto começam a se questionar quantas roubadas de bola o jogador número 2 do Wapyang-hai já fez ao longo do jogo de hoje. Só hoje. O jogador do Taichung corre feito louco atrás dele, se esforçando ao máximo para alcançá-lo e voltar para a jogada, mas simplesmente não tem como pará-lo, pois o jogador do Wapyang continua avançando a toda velocidade. Então finaliza a jogada com sucesso e marca 2 pontos tranquilos. E com essa cesta, o placar total deles sobe para 84 pontos, enquanto o Taejong-hai permanece com 80 pontos. Vendo essa situação, Kang-wei comenta que, com o capitão do Taejong-hai fora do jogo, o time parece estar desmoronando na hora. No entanto, outro cara explica que o capitão saiu em um momento super decisivo, e o jogador número 2 do Wapyang-hai tem uma defesa fortíssima. Acrescenta que no momento em que esse jogador percebe a menor brecha, ele imediatamente parte para o roubo de bola, exatamente como fez agora há pouco. No final, a partida finalmente chega ao seu final com o Wapyang-hai vencendo o jogo. Todos que assistem sentem que foi uma partida super disputada e acirrada do início ao fim. E muitos deles pensam que se o capitão do Taejong-hai não tivesse sido desqualificado e obrigado a sair, o resultado do jogo poderia ter sido bem diferente, sem dúvida. Mais tarde naquela noite, o Rock e o resto do time se juntam e começam a jogar pedra, papel e tesoura para decidir quem vai acabar pagando a janta para todo mundo hoje. Enquanto pensa nisso, Kang-wei fica pensando qual seria a coisa mais cara na loja de conveniência.
No entanto, Il-rock logo corta essa ideia na raiz e diz a ele que ele deveria apenas se concentrar em escolher uma comida normal. Horas. Um dos outros jogadores do Zhongguang então se vira para Donghua e pergunta por que ele parece estar sem energia nenhuma, e fica pensando se tem a ver com ter assistido ao jogo Taichanghai vs Huapionghai mais cedo. Donghua responde que é totalmente por causa daquele jogo, e só por isso, e que depois de ficar ali sentado e ver tudo aquilo acontecer, ele está apenas se sentindo realmente preocupado com o que espera o time deles. Ele admite que sempre considerou o Taichanghai um time realmente forte e formidável. E mesmo assim eles acabaram perdendo o jogo, o que significa que não importa o que aconteça, o Zhangguanghai terá que dar um jeito de vencer um desses dois times se quiser ter alguma chance de avançar para as fases principais do torneio. No entanto, o outro rapaz também acha que os jogos entre potências são diferentes, pois o jogo, o ritmo e a estratégia são totalmente distintos. E Donghua diz que eles precisam fazer algo na partida de amanhã, já que o jogo provavelmente será o oposto do de hoje. Ele também menciona que quando o capitão do Taejong-hee caiu lesionado durante o jogo, houve um breve momento em que ele se pegou pensando se aquele jogador sequer conseguiria voltar e participar do jogo de amanhã, o que adicionou mais uma camada de preocupação a tudo o que ele já estava sentindo. Isso, um dos outros jogadores decide intervir e tentar levantar o astral de Donghua, perguntando onde foram parar todas aquelas palavras de incentivo que ele costumava distribuir tão livremente a todos. Ele também o lembra que ele era o mesmo cara que dizia, com toda a confiança, que eles venceriam qualquer escola que aparecesse pela frente e avançariam para o torneio principal em primeiro lugar, sem a menor dúvida. Ele também diz a Donghua que é normal sentir-se preocupado, já que tanto o Taejong-hai quanto o Huapionghai são times genuinamente fortes e não devem ser subestimados, mas que a própria equipe deles tem se esforçado incrivelmente e que eles têm sim o que é preciso para sair por cima desta vez, se acreditarem em si mesmos e jogarem o seu jogo. Ao ouvir isso, algo se encaixa na mente de Donghua e ele percebe que não estava pensando claramente sobre toda a situação, e que desta vez as coisas são diferentes porque eles têm Kang Wei ao lado deles. Ele pensa ainda que, se cada um deles se unir e combinar suas habilidades, há algo realmente especial que eles podem realizar juntos como equipe. Com isso, Kang Hui e Il-rock começam a discutir novamente, e Donghua tenta intervir para acalmá-los antes que a coisa piore. Mais tarde naquela noite, a equipe está relaxando junta no quarto do hotel após o jogo. Durante a conversa, um dos rapazes pergunta aos outros quem eles acham que merece o título de MVP da partida de hoje. Kang Hui rapidamente diz que ele é obviamente o MVP, porque todos viram claramente como o contra-ataque se desenvolveu e como ele lidou bem com o drible 1 contra 1 durante o jogo. No entanto, os outros dizem que o MVP pode ser, na verdade, Il-rock, porque ele lutou bem na quadra, mesmo enfrentando um jogador de cerca de 210 centímetros de altura. Kang Wei discorda imediatamente e diz que Il-rock perdeu todos os rebotes e não fez muita coisa durante a partida. Depois de ouvir isso, Il-rock pega o celular e mostra a todos um artigo que encontrou, mencionando tanto Kang Wei quanto ele mesmo. Quando a equipe vê o artigo, todos agradecem a Kang Wei, pois acreditam que graças à sua atuação, o time deles conseguiu ser destaque na matéria. Kang Wei fica bravo com o artigo, mas Donghua diz que o conteúdo escrito é muito bom, falando sobre o passe de alley-oop com Il-rock no final do jogo. Il-rock então tenta provocar Kang Wei novamente, dizendo que da próxima vez ele deveria jogar um pouco mais alto porque ele jogou tão baixo quanto a sua altura. O passe quase foi interceptado e ele quase não conseguiu finalizar direito. Além disso, o outro jogador lê um artigo sobre a derrota do Taejong-hee, notando que ela foi tornada mais amarga pela lesão desconhecida de Sung-jong. Enquanto isso, Sung-jong volta para a quadra, onde seus companheiros de equipe se reúnem ao redor dele e perguntam o que o médico disse sobre o estado de sua lesão. Sung-jong lhes diz que o médico falou que não há problema em ele jogar, então eles deveriam parar de se preocupar com ele e focar em se preparar para o jogo. No entanto, o que os companheiros de equipe de Sung-jong não sabem é que ele não está contando a verdade completa sobre o que o médico realmente disse. Um de seus companheiros de equipe pensa consigo mesmo que toda essa situação está acontecendo porque Sung-yeon não tem mantido seu treinamento de força como deveria, e outro deles pergunta se ele está, pelo menos, fazendo seus exercícios para os extensores do tornozelo regularmente. Acontece que o que o médico realmente disse a Sung-yeon foi que parece haver uma entorse leve e que o melhor para ele seria descansar por 2 a 3 dias e deixar cicatrizar adequadamente. Mas se ele insistir absolutamente em jogar na partida de amanhã, então ele pode aguentar com a ajuda de analgésicos, juntamente com fita ou uma órtese para dar algum suporte, com a desvantagem de que ele não pode realisticamente esperar ter um desempenho de 100% do seu nível normal. Um dos outros rapazes então aponta para Sung-yeon que, se ele for em frente e jogar amanhã, terá que ficar de fora do jogo seguinte por completo. O médico reforça isso explicando que ele está se mantendo com analgésicos, então precisa dar ao corpo o descanso adequado. Se ele forçar demais amanhã, há um risco real de que isso se transforme em um problema sério. O de Taejong se vira para Sung-jeon e pergunta diretamente se há realmente necessidade de ele se esforçar tanto dependendo de analgésicos para aguentar. No entanto, Sung-jin está completamente firme na questão e diz ao técnico que a única maneira de abrirem o caminho para as fases principais do torneio é vencendo o Jonglong-hai,
e que, mesmo que ele não possa jogar na partida contra o Myung-hae depois, ele absolutamente tem que estar lá e jogar amanhã, não importa o custo para o seu corpo. Ele também acrescenta que, pessoalmente, quer enfrentar Kang Hui de igual para igual, porque ainda sente lá no fundo que não mostrou tudo o que é realmente capaz, e que há uma pendência entre eles que precisa ser resolvida na quadra. O técnico ouve tudo o que Sung-yeon tem a dizer e, embora entenda de onde vem essa paixão, ele também não consegue deixar de sentir uma profunda preocupação com o que forçar uma lesão como essa pode significar. Ele também pensa no que isso pode significar para o corpo de Sung-yeon e sua saúde a longo prazo, indo além deste único torneio e deste único jogo que parece tão importante neste momento. Lado, Dong-hwa reúne a equipe e diz a todos que Sung-yeon não parecia estar muito machucado pelo que puderam observar, e que, independentemente de Sung Ji-in jogar ou ficar de fora, o fato de o Taejong-hye ser um time incrivelmente forte e perigoso não muda em nada, e eles precisam encarar o jogo com total seriedade. Então começam a conversar entre si sobre como eles chegaram extremamente perto, mas acabaram perdendo por apenas alguns pontos durante o torneio de março, e Kang Hui intervém e pergunta por que as enterradas monstruosas de Il-rock não foram suficientes para mudar o resultado naquela época. Dong-hwa então explica que o chamado trio da academia do Taejong-hye é bastante conhecido e conquistou muitos seguidores no Instagram, especificamente por causa da jornada de levantamento de peso que eles vêm documentando e compartilhando em sua conta. Dong-hwa também menciona que ele posta muitos vídeos de levantamento de peso em sua conta, mas seus seguidores nunca parecem aumentar, não importa o quão consistentemente ele poste, o que é frustrante, especialmente quando comparado ao trio da academia, que conseguiu acumular impressionantes 14 mil seguidores em sua conta. Kang Wei então começa a tirar sarro de Il-rock e diz que ele seria completamente empurrado e jogado para trás com apenas um movimento de post-up, dada a forma como seu corpo é construído. Um dos rapazes intervém e aponta que Il-rock, na verdade, tem ganhado músculos sérios recentemente. Dessa vez as coisas serão diferentes do que Kang Hui está esperando, pode apostar. Irritado e provocado pela brincadeira, Il-rock se estica e agarra Kang Hui, começando a fazer agachamentos enquanto o segura, o que imediatamente irrita Kang Hui e o faz reclamar alto sobre tudo, exigindo ser solto, enquanto Il-rock continua sem mostrar nenhum sinal de parar tão cedo. Mais tarde naquela noite, Kang Hui se vê sentado em silêncio, pensando profundamente em algo, o que chama a atenção de Il-rock, e o leva a perguntar o que está passando em sua cabeça. Kang Hui então se vira para Il-rock e pergunta o quão mais alto ele precisa jogar a bola no passe de alley-oop, para que Il-rock consiga pegá-la limpa e finalizar a jogada. Il-rock leva um momento para pensar cuidadosamente antes de responder que Kang Hui pode jogar a bola uns 30 centímetros mais alto do que ele tem jogado. Ele acrescenta que o passe anterior não foi ruim, na verdade, mas que jogá-la cerca de uma bola inteira mais alto tornaria as coisas significativamente mais fáceis e limpas para ele trabalhar. Depois disso, todos se acomodam em seus próprios espaços para a noite e passam as horas restantes antes do grande jogo fazendo suas coisas individuais para se prepararem mental e fisicamente para o que está por vir. Todos se reúnem na quadra para a partida, incluindo toda a equipe Jeonwon-hae. O técnico reúne todos e lhes diz que se conseguirem mais uma vitória hoje, suas chances de avançar para as fases principais do torneio aumentarão significativamente. Um dos jogadores levanta o fato de que o Taejong-hye também virá com tudo hoje, e que eles são um time incrivelmente forte e bem preparado que não deve ser subestimado nem por um segundo. A equipe então percebe que o Taejong-hye tem sua própria faixa exibida de forma proeminente na quadra, e ao ver isso, os jogadores se viram para o técnico e perguntam se o time deles também tem algo assim. O técnico responde que eles realmente têm uma, mas que ela está guardada pegando poeira há anos sem ser usada. Que vergonha. Kang Hui então se manifesta e diz ao técnico que eles deveriam trazê-la de volta, e o técnico concorda que é uma boa ideia. Dong-hwa sugere que eles podem pedir a Eun-chae para trazê-la quando ela vier se juntar a eles no fim de semana. O pessoal da cabine de imprensa comenta que se o Taejong-hye perder aqui, suas chances de eliminação aumentam, e as garotas acrescentam que, como o Jeongwon-hee tem tido uma sequência de vitórias impressionante ultimamente, deve ser um confronto acirrado. A dúvida é se Sun Jian jogará pelo Taejong, pois se ele não puder jogar por causa da lesão de ontem, pode ser difícil até para o Taejong-hae. Além disso, o comentarista diz que o ponto-chave é se o drible dos armadores do Jeongwon-hae de ontem funcionará contra o Taejong-hae também. Kang Hui então aparece na cabine de imprensa e pergunta se estão falando dele. Ele então diz que gostou da foto que tiraram para o artigo de ontem e tenta corrigi-los, dizendo que comparar sua altura com 210 centímetros foi extremamente desrespeitoso. A cabine de imprensa então o parabeniza pela vitória e elogia sua atuação, mas Kang Hui lhes diz com toda a confiança que eles deveriam ter suas câmeras prontas para tirar outra boa foto hoje, porque ele vai mostrar aqueles caras do Taekang estirados no chão debaixo dele. E além disso, ele deixa bem claro que ontem nem chegou perto de mostrar metade do que realmente é capaz. Assim que ele se afasta, o pessoal da cabine de imprensa se entreolha e pensa que esta é genuinamente a primeira vez que um jogador se aproxima deles e fala de uma forma tão ousada e direta, e isso deixa uma baita impressão.
Lado, o técnico do Taichung está com sua equipe e expressa sua esperança de que todos estejam em boa forma e prontos para hoje, especialmente após a derrota difícil e desmoralizante que tiveram que suportar e assistir no dia anterior. O técnico então pergunta à equipe se eles têm um bom entendimento de como o Jang Won-hai joga, com base no confronto anterior, e ele aponta que desta vez o Jang Won-hai tem um armador que realmente sabe driblar e controlar a bola em alto nível, algo que eles precisarão considerar e se preparar cuidadosamente. Pouco antes do início da partida, o técnico puxa Sung Ji-in para o lado e lhe diz firmemente para não exagerar lá na quadra, e Sung Jeon responde de forma simples e calma que fará o suficiente para conseguir a vitória e nada mais. Enquanto isso, Dong Hwa avista Sung Jeon na quadra durante o aquecimento e imediatamente se pega pensando se o tornozelo dele está realmente em boas condições para jogar. E ao olhar com mais cuidado, ele percebe que Sung-yeon está usando uma órtese, o que lhe diz que a lesão é uma preocupação muito mais séria do que Sung-yeon tem deixado transparecer para todos ao seu redor. Os outros jogadores sentados na área da plateia também percebem e comentam entre si que os 3 grandalhões do Taejong-hai, posicionados sob a cesta, são absolutamente gigantes em termos de tamanho físico, o que é algo que vai criar problemas reais para o Jong-long-hai. Então começa oficialmente com Il-rock vencendo o salto inicial e pegando a bola em seu lado da quadra, usando sua vantagem de altura. A bola então rapidamente chega a Kang-wi, mas no momento em que ele a pega, ele imediatamente percebe que Sung Ji-an está bem ali. Então pensa que o Jong Won-hai é um time focado em habilidade e ritmo rápido, e eles só podem vencer se quebrarem esse ritmo. Kang Wei então envia um passe para outro de seus companheiros, mas um jogador do Taichung intervém no momento certo e consegue interceptar a bola antes que ela chegue ao seu destino, e ela rapidamente vai para Sung Jian. Ele então sai correndo forte para o outro lado da quadra, enquanto Kang Wei imediatamente começa a persegui-lo e faz o seu melhor para acompanhá-lo. Mas, bem naquele momento, Sung Jian faz um passe de costas espetacular para um de seus companheiros que esperava, sem nem olhar, pegando todos completamente de surpresa. Após receber o passe, o jogador avança direto para a cesta e finaliza com uma pontuação fácil e enfática que coloca os primeiros pontos do jogo no placar para sua equipe e deixa praticamente todos assistindo completamente sem palavras. O Ruivo então de repente liga os pontos e finalmente entende por que havia tantas espectadoras preenchendo os assentos hoje, percebendo que todas estavam ali especificamente na esperança de dar uma espiadinha em Woo Hyun na quadra. Ah, o charme. Lá na cabine de imprensa, o pessoal que cobre o jogo também reage com surpresa ao ver uma enterrada logo na primeira cesta da partida. Um deles pensa consigo mesmo que é uma declaração calculada do Taejong-hai, essencialmente enviando uma mensagem clara de que eles pretendem chegar e esmagar completamente qualquer impulso que o Chong Hwan-hai possa tentar construir. Ele então se vira para a jornalista ao lado dele e aponta que o Chong Hwan-hai tem muitos jogadores do primeiro ano em seu elenco, o que significa que eles são particularmente vulneráveis a serem levados pela intensidade da atmosfera em uma situação como esta. A partida então continua com Il-rock pegando a bola, e ele tenta o seu melhor para empurrar um dos jogadores do Taeyang. Mas ele não se move nem um pouco. Ao ver isso, todos na quadra ficam surpresos que o Taeyang não está sendo empurrado para trás de jeito nenhum. Il-rock então lança um passe rápido para um de seus companheiros, que a pega e imediatamente tenta um arremesso de 3 pontos. Mas antes que a bola possa encontrar seu caminho para a cesta, um jogador do Taeyang se estica e a rouba direto do ar. Agora a bola está nas mãos do jogador do Taeyang, que avança com força e consegue empurrar Il-rock para o lado com uma facilidade surpreendente antes de ir direto para a cesta com total força e determinação. No entanto, pouco antes de Dong Hwa e outro jogador conseguirem se posicionar para cortá-lo e pará-lo, ele faz um passe de costas espetacular para um de seus companheiros que esperava, sem perder o ritmo. Esse companheiro então pega a bola e rapidamente marca a segunda cesta do jogo, chocando a todos. A sensação geral entre a multidão é que o Taejong está operando em um nível completamente diferente em comparação com o que mostraram no jogo de ontem, como se algo tivesse se encaixado. Um dos rapazes assistindo aponta que durante o primeiro ano como equipe, eles praticamente só sabiam como depender da força física bruta para fazer as coisas, mas que, em algum momento, eles foram em frente e adicionaram movimentos estratégicos inteligentes e bem pensados em cima dessa base física. Ele também pensa consigo mesmo que cada um desses grandes jogadores físicos está sendo dirigido inteiramente pelas instruções de Sung-yeon, e que Sung-yeon é essencialmente o cérebro de toda a operação, elevando todos esses jogadores fisicamente talentosos a 100% do seu potencial. Depois disso, Dong Hwa puxa Il-rock para o lado e lhe diz que ele mesmo vai encarar do Seop. Então os dois precisam trocar suas marcações defensivas de acordo. Consigo mesmo que Il-rock tem uma clara vantagem de altura quando se trata de marcar Jang-woo, o que significa que essa marcação específica será uma situação muito mais gerenciável para Il-rock lidar em comparação com o que ele estava enfrentando antes. Kang Wei então tenta causar um alvoroço e iniciar uma pequena discussão com Il-rock ali mesmo, no meio do jogo, o que imediatamente o faz ser repreendido por um dos outros jogadores, que lhe diz para focar e parar com isso. A partida então recomeça com Il-rock pegando a bola. E um dos jogadores adversários do lado do Taekang pensa consigo mesmo que Il-rock continua atacando e indo para a cesta repetidamente,
sem nunca passar a bola de volta para seus companheiros quando a defesa se fecha sobre ele. Voltando a um momento anterior, Sung Ji-in já havia dito àquele mesmo jogador que ele deveria entender melhor do que ninguém o quão poderosa e intensa é a vontade competitiva de Il-Rock de provar a si mesmo, e que a melhor coisa que eles podem fazer é simplesmente usar essa competitividade ardente contra ele. O jogador então observa mais de perto como Il-Rock tem jogado e percebe que ele não mudou em nada desde a última vez que os dois times se enfrentaram, e conclui que Il-Rock ainda não se comprometeu a fazer um treinamento de força adequado. Ao ouvir isso, Il-Rock fica furioso e empurra agressivamente o cara no chão. Com isso, Il-Rock comete uma falta de empurrão, e parece que este pode ter sido o plano do Taejong-hai desde o início. Sun Jian então percebe que a marcação mudou, com Il-Rock agora assumindo a responsabilidade de marcar Jian-woo. E reconhecendo essa mudança, ele avança e usa uma técnica de corta-luz para passar por um dos jogadores do Jongwang e criar algum espaço para si mesmo. No entanto, assim que ele passa pelo corta-luz, Il-Rock aparece de repente bem na frente dele e corta seu caminho. Então Sun Jian imediatamente toma a decisão inteligente de passar a bola para um de seus companheiros, em vez de forçar qualquer coisa. Esse companheiro então tenta ir para a cesta e fazer uma pontuação, mas Il-Rock se choca com ele com força no processo e o árbitro imediatamente marca uma falta de bloqueio em Il-Rock pelo contato. Como resultado dessa falta, o Taejong-hee recebe 2 lances livres, que vieram diretamente do que muitas pessoas assistindo só podem descrever como um erro bastante desnecessário e evitável de Il-Rock. A galera na arquibancada balança a cabeça pensando que aquela falta foi totalmente desnecessária, mas ao mesmo tempo eles reconhecem que a forma como o Taejong-hai consegue cavar faltas dos adversários é de outro nível, incrivelmente difícil de defender, mesmo sabendo o que vai acontecer. O comentarista da cabine de imprensa observa e pensa que o Il-Rock ainda é um jogador cru, sem lapidação, com algumas arestas bem afiadas no seu jogo, e que o Taejong-hee está fazendo um trabalho excepcional ao identificar e explorar essas fraquezas ao máximo. Os amigos do Kang-wei estão reunidos lá na escola, assistindo a partida rolar. Um dos garotos olha para as meninas que se juntaram a eles e pergunta por que elas estão ali, assistindo ao jogo, já que normalmente não dão a mínima para basquete. Responde dizendo que, embora não se importem muito com o basquete em si, elas se importam muito com o Il-Rock, e isso é mais do que motivo suficiente para estarem ali. Os garotos então começam a se preocupar em voz alta com a situação na quadra, apontando que o Il-Rock já tem 2 faltas, mesmo que o time todo devesse estar gerenciando a situação de faltas com muito cuidado ao enfrentar um time como o Taejong-hai. Yoren então lembra a todos que no último jogo, o Il-Rock também teve problemas com falta cedo, e não conseguiu jogar livremente ou de forma eficaz por causa disso, e que a coisa ficou tão feia que ele acabou sendo expulso por faltas logo no início do 4º período, o que prejudicou o time na pior hora possível. Ao ouvir isso, um dos outros caras absorve a informação e pensa consigo mesmo que no basquete um jogador é desqualificado no momento em que comete sua 5ª falta. O que significa que, ao acumular 4 faltas pessoais, ele fica incrivelmente hesitante e com medo de cometer a 5ª, forçando-o a jogar de forma muito mais passiva e cuidadosa, em vez de ir com tudo como faria normalmente. A partida então continua com o jogador do Taeyang infiltrando com a bola, e ao fazer sua jogada, ele consegue dominar fisicamente o Il-Rock, usando a força do cotovelo para empurrá-lo e criar espaço para si mesmo. Vendo a jogada, todos que assistem pensam que esse cara está essencialmente anulando a diferença de altura entre eles apenas com pura força física bruta, o que é algo inquietante de se testemunhar. O comentarista da cabine observa e pensa que o Taejong-hee está jogando um basquete incrivelmente bruto e físico, e ainda por cima cavando faltas inteligentes, o que significa que o jogo está sendo completamente jogado no ritmo preferido do Taejong-hee e nos termos deles. Então fica frustrado e se vira para Il-Rock dizendo na lata para ele parar de tentar igualar esses caras em batalhas de força sem sentido e começar a usar suas habilidades de verdade, porque é isso que vai fazer a diferença lá na quadra. A bola então chega até Kang-wei e ele rapidamente dá um sinal para o time executar a jogada de isolamento que eles vêm treinando. E então vai direto para o 1 contra 1 contra Sung Ji-in, e ele imediatamente exibe habilidades de drible absolutamente incríveis que pegam todos de surpresa, incluindo o comentarista da cabine, que se lembra do que Kang-wei lhe disse antes e se apressa para preparar a câmera e capturar uma boa foto naquele exato momento. Kang-wei então movimenta Sung Ji-in por um tempo, o balançando de um lado para o outro antes de explodir de repente e passar por ele, e Sung Ji-in se esforça desesperadamente para seguir e acompanhar, mas claramente está lutando para se manter à frente. Sung Ji-in então acaba perdendo o equilíbrio e caindo no chão, e fica claro que sua lesão no tornozelo o está deixando excessivamente cauteloso e hesitante em seus movimentos, de uma forma que afeta sua capacidade de se manter à frente de jogadores mais rápidos. Ao cair no chão, ele pensa que Kang está se movendo a uma velocidade significativamente mais rápida do que qualquer coisa que ele imaginou ou se preparou para este jogo. Enquanto isso, Kang-wei aproveita o momento ao máximo e vai lá e marca um ponto para seu time, deixando absolutamente todos no estádio surpresos e comentando sobre o que acabaram de testemunhar.
Cada pessoa presente no estádio chega à mesma conclusão. Kang Wei derrubou Sung Ji-in no chão usando sua técnica de quebra de tornozelo, que é o tipo de jogada que muda todo o ímpeto de um jogo em um único instante. Depois disso, Kang Wei se vira para Dong Hua e diz que precisa que ele consiga uma parada defensiva limpa e bem sucedida, para que Kang Wei possa realmente abrir as coisas e ir com tudo, sem segurar nada. Lá no fundo, Dong Hua pensa consigo mesmo que este time é uma versão completamente diferente e mais perigosa deles mesmos em comparação com a última vez que enfrentaram o Taejong-hai. E com esse pensamento queimando em sua mente, a partida continua enquanto Dong Hua se impõe e vai de frente contra um dos jogadores grandes e musculosos do elenco do Taeyang-hee. O jogador adversário coloca tudo o que tem para tentar empurrar Dong Hua para trás e criar algum espaço, mas Dong Hua simplesmente não se mexe nem um pouco graças à impressionante força física que ele construiu, deixando o adversário sem ter para onde ir. O jogador adversário então decide tentar um arremesso de gancho, mas a bola não encontra o caminho para a cesta e volta quicando no aro como um rebote. E o Rock pula na oportunidade imediatamente e garante a posse da bola antes que qualquer outro possa pegá-la. Em que o Rock pega a bola, Kang Wei o encara e deixa bem claro, só com o olhar, que quer o passe na sua direção agora mesmo. Após receber a bola, Kang Wei dispara correndo direto pelo meio dos jogadores adversários, numa velocidade que pega todo mundo no ginásio completamente de surpresa e os deixa chocados com o que estão vendo. Então se vê cara a cara com outro jogador do Taejong que se postou numa posição defensiva sólida perto da cesta e não está se movendo. Sung Jian então grita urgentemente para seu companheiro de equipe e diz para ele cortar o Kang Wei imediatamente e não deixá-lo chegar mais perto, porque se ele conseguir, Kang Wei vai direto e marca um ponto para seu time sem problema nenhum. Kang Wei então pensa consigo mesmo, naquele milésimo de segundo, que vai ter que tentar forçar a passagem com força mais uma vez, querendo ou não. Ele então avança direto, driblando a bola, e corta bruscamente para o outro lado, num movimento que pega até Dong Hua completamente de surpresa pela ousadia e imprevisibilidade. Dong Hua observa tudo se desenrolar e pensa consigo mesmo que Kang Wei é aquele que se impõe e rompe a barreira sempre que o time se vê travado e sem conseguir fazer as coisas acontecerem, e que ele é a peça final que faltava no quebra-cabeça, que o time precisava o tempo todo para se tornar verdadeiramente completos. Kang Wei então finaliza e marca com sucesso, colocando a bola limpa na cesta. E com isso, o placar agora está em Taejong-hai com 8 pontos, enquanto Zhang Wanhai subiu para 4 pontos. Na jogada, absolutamente todos no ginásio ficam maravilhados e comentando sobre o que acabaram de testemunhar do Kang Wei, incluindo Yurin e todas as suas amigas, que assistem com os olhos arregalados e uma empolgação crescente. Acontece que os dois dribles que Kang Wei acabou de exibir foram mais do que suficientes para virar completamente a atmosfera dentro do ginásio e mudar a energia de forma notável. E o ataque do Taejong-hai, que veio logo depois, não parecia nem de perto tão poderoso, dominante ou intimidador quanto vinha parecendo antes daquele momento. O Taejong-hai então se esforça ao máximo para tentar colocar a bola na cesta em várias ocasiões, mas a bola continua quicando no aro e voltando para fora sem entrar, não importa o que eles tentem. Eventualmente, a bola chega até o Rock, e Kang Wei imediatamente o chama e diz para ele acelerar o ritmo e ir para o contra-ataque rápido agora mesmo. No início, o Rock hesita, mas então, ele se lembra do que Kang Wei lhe disse, que ele deveria parar de tentar igualá-los com força inútil e usar suas habilidades. Percebendo o que está acontecendo, o Rock rapidamente se posiciona e muda para uma postura de face-up, o que imediatamente chama a atenção de Yurun e a surpreende. Vira para as amigas e tira um momento para explicar a diferença entre as duas técnicas, dizendo a elas que atacar de costas para o defensor é o que se conhece como post-up, enquanto atacar de frente para o adversário, como o Rock está fazendo agora, é chamado de face-up. Ela continua explicando que um jogador verdadeiramente habilidoso como o Rock não se limita a apenas uma dessas técnicas, mas é capaz de alternar entre post-ups e face-ups de forma muito eficaz, dependendo da situação. Ouvindo tudo isso, as garotas ficam ainda mais empolgadas e genuinamente animadas para assistir ao Will Rock lá na quadra. E elas se veem ansiosamente esperando que ele continue, e faça uma performance absolutamente incrível e memorável nos momentos que virão. E o Rock então exibe todo o seu repertório de habilidades e executa um movimento lindamente enganoso que engana completamente o jogador musculoso que está em seu caminho antes de avançar. Então se move cuidadosamente de uma forma projetada para desacelerar os pés do jogador adversário e tirá-lo do equilíbrio. Agora, quando parece que o Rock está prestes a tentar um arremesso, o jogador adversário tenta roubar a bola. E o Rock lê essa reação perfeitamente e muda a posição do corpo no instante exato antes de arremessar a bola direto para dentro da cesta. 2 meses atrás, durante o torneio da Federação de Primavera de Março, Taejong-hai e Jong Wanhai estão travados em uma partida um contra o outro. Na rodada principal de 8, o Taejong-hai sai por cima e vence o jogo com uma liderança dominante, terminando com 79 pontos, enquanto o Jong Wanhai fica para trás com 66 pontos. E o Rock acha incrivelmente difícil aceitar a derrota, e desconta sua frustração socando o armário no vestiário, incapaz de conter as emoções que se acumulavam dentro dele.
A derrota dolorosa, Donghua e o resto do time passam quase 2 meses inteiros se dedicando a construir o corpo e a força física de Il-Rock. E durante esse tempo, Dong lhe diz diretamente que quando tiverem a chance de enfrentar o Tai Jong-hee novamente, ele não será capaz de vencer aqueles caras contando apenas com a força, e que ele precisa desenvolver outras armas em seu jogo. De volta ao presente, Donghua pensa consigo mesmo que Il-Rock realmente foi em frente e desenvolveu outra arma ao longo desses 2 meses em que ele vinha trabalhando silenciosa e constantemente. E essa arma é sua habilidade e eficácia na área do garrafão. Assim que Il-Rock sobe e marca, todos ao redor imediatamente começam a apreciar o que ele acabou de fazer e a dizer que ele fez um ótimo trabalho lá na quadra. No entanto, o jogador adversário do lado do Tai Jong-hai ainda se sente genuinamente inquieto e nervoso com o que acabou de testemunhar, pensando consigo mesmo que as habilidades de Il-Rock claramente melhoraram e cresceram de forma muito notável em comparação com a última vez que os dois times se enfrentaram. Agora há apenas uma diferença de 2 pontos separando os dois times no placar, com apenas 6 minutos restantes até o fim da partida. O que significa que cada posse de bola daqui pra frente vai carregar um peso e uma importância enormes. Sung-yeon se vira para Jong-woo e Seob e diz para eles não se preocuparem com nada e apenas se concentrarem em criar algum espaço para o ataque trabalhar. A partida então continua com o Seob pegando a bola, e sua especialidade particular é um movimento que só pode ser descrito como uma abordagem de Smash and Crash, onde ele simplesmente abaixa a cabeça e avança direto sem nem se preocupar em olhar o que está acontecendo em qualquer um dos lados, o que pega todos que assistem completamente de surpresa. Seob então encara Il-Rock e lhe diz com um olhar confiante que força é uma habilidade e deve ser respeitada como tal. Mas Il-Rock escolhe não dizer absolutamente nada de volta e apenas o encara sem lhe dar a satisfação de uma resposta. Isso, Kang-woo agora tem a posse da bola, mas Sung-jin está bem em cima dele, fazendo de tudo para cortar suas opções e dificultar as coisas. Kang-woo então decide se divertir um pouco com a situação e pergunta a Sung-jin onde foi parar toda aquela pressão agressiva que ele estava fazendo no início do jogo. Kang-woo então inicia sua rotina de dribles, que é outro de seus movimentos de habilidade característicos, e ele trabalha a bola com uma confiança tão completa que deixa Sung-jin parado ali, genuinamente chocado. Acontece que o sucesso de sua jogada de ruptura anterior foi mais do que suficiente para encher Kang-woo com uma onda de confiança genuína e a firme crença de que seu drible é eficaz e perigoso, mesmo ao enfrentar jogadores de elite que competem em nível nacional. Kang-woo então dispara e corre direto para a cesta com uma explosão de velocidade tão incrível e explosiva que nem mesmo Sung-jin consegue acompanhá-lo adequadamente ou posicionar os pés para cortá-lo como deveria. Kang-woo sabia, ao entrar naquele momento, que era absolutamente capaz de passar por pelo menos um defensor se ele se comprometesse totalmente e confiasse no que havia mostrado antes no jogo. Antes que Kang-woo pudesse sequer chegar à área da cesta e finalizar a jogada, Sung-jin estende a mão e agarra seu braço na tentativa de desacelerá-lo. E por causa desse contato, o árbitro imediatamente intervém e marca a falta. Sung-joon então se vira para Kang-woo e se desculpa por recorrer a esse tipo de jogada. A partida então recomeça da lateral, e antes que Sung-joon pudesse sequer se posicionar corretamente, Kang-woo recebe a bola e imediatamente dispara correndo direto para a posição interna. Nesse instante, outro jogador aparece à sua frente, mas Kang-woo consegue driblá-lo e passa a bola de volta para o ruivo. Ele então arremessa uma bola de 3 pontos que vai direto para dentro da cesta. Continua com Kang-woo correndo com a bola o mais rápido que pode antes de fazer um passe para outro companheiro de equipe, que a pega e marca um ponto para o time. Desde com que tudo está se movendo, todos na plateia pensam que o Jang Won-hai está simplesmente correndo pela quadra num ritmo ridículo, e que suas posses de ataque nem duram 7 segundos antes de já estarem atacando a cesta novamente. Que toda vez que o Jang Won-hai pega a bola, a torcida provavelmente está pensando a mesma coisa, que é simplesmente muito divertido de assistir. Kang-woo então pega a bola mais uma vez e vai direto para cima de Sung-jin, que se firma e tenta de tudo para desacelerá-lo, mas Kang-woo continua encontrando caminhos. No ginásio sequer percebesse o que estava acontecendo, os aplausos e a energia dos espectadores que vieram assistir ao jogo haviam mudado completamente de direção e agora estavam sendo direcionados diretamente para o Jang Won-hai. E a atmosfera dentro do ginásio havia naturalmente se movido para o lado deles, sem que ninguém tivesse planejado que acontecesse assim. Finalmente, o segundo quarto chega ao fim com o Jang Won-hai com uma liderança de 2 dígitos. E vendo o quão mais forte e perigosa esta versão do Jang Won-hai é em comparação com o que eles enfrentaram antes, os jogadores do Tai Jong-hai não conseguem evitar que uma palavra em particular rasteje em suas mentes: derrota. Os do Taeyang pensam consigo mesmos que o Jang Won-hai ficou tão forte que se transformou em um time completamente diferente daquele que enfrentaram antes e que as coisas estão muito mais difíceis do que esperavam para este jogo. Um dos membros do Taeyang então se vira para outro e aponta que se perderem novamente desta vez, isso significará 2 derrotas no torneio e eles basicamente seriam eliminados da competição, o que não é algo que alguém queira pensar.
Sung Ji-in então se aproxima deles e pergunta na lata por que eles estão sequer pensando em perder. Ele diz pra eles não se deixarem levar pela energia que o Jonglong-hee vem construindo e que, mesmo que o outro time esteja jogando num estilo run and gun rápido, tudo o que o Taejong precisa fazer é manter a calma e continuar jogando o seu próprio jogo. O técnico então intervém e concorda com tudo o que Sung Ji-in acabou de dizer, falando pra todo o time que ele está completamente certo. Ele também levanta o fato de que eles não cavaram faltas suficientes durante o segundo quarto, o que significa que precisarão jogar muito mais agressivamente daqui para frente se quiserem voltar a controlar o ritmo do jogo como estão acostumados. Outro cara então diz ao time que a contagem de faltas de Il-Rock ainda está em 2, e mesmo que não estejam especificamente visando faltas do time, eles deveriam continuar atacando o lado de Il-Rock. No entanto, um jogador lhe diz que Il-Rock deve ter recuperado a compostura, pois não está mais sendo provocado facilmente. Naquele momento, Sung-Yun sente que não tem outra escolha e vai em frente e remove a joelheira da perna para que possa se mover mais livremente e atuar em um nível mais alto sem a restrição o segurando. O técnico imediatamente diz para ele colocar a joelheira de volta, mas Sung Ji-in se recusa categoricamente e diz que não há dor, e que assim que vencerem este jogo, ele vai sentar e descansar durante a partida contra o Myung-Hae. Ele pensa consigo mesmo que o Myung-Hae é um time que eles podem vencer sem muito problema, mas que o Jongwon-Hae é uma história completamente diferente, porque eles cresceram e se desenvolveram a ponto de o Taejong simplesmente não conseguir vencê-los, a menos que cada pessoa do time dê absolutamente tudo de si, do início ao fim, sem segurar nada. Depois, o terceiro quarto começa com Sung Ji-in pegando a bola, e numa surpreendente reviravolta, ele realmente começa a driblar num estilo que se parece muito com a forma como Kang-woo lida com a bola, o que pega as pessoas de surpresa. Com a luz a seu favor, Sung Ji-in consegue passar por Kang-woo e criar algum espaço para si mesmo, mas quando Dong Hwa se impõe e corta seu caminho, ele rapidamente lê a situação e passa a bola de volta para um de seus companheiros de equipe que esperava. Aquele jogador então lança sua técnica característica de Smash and Crash e avança direto para a cesta com força total. Dong Hwa estende a mão e faz contato com a mão dele no processo, e o árbitro marca a falta imediatamente. Com essa marcação, o Taejong-hee recebe 2 lances livres para adicionar ao seu total. Enquanto isso, o Myung-hee também está reunido, assistindo a partida, e o técnico dele se vira para Haren e diz para ele prestar muita atenção no que está acontecendo na quadra, porque o Taejong-hee executa seu ataque em torno de um jogo de 2 homens, que é construído inteiramente em torno de Sung Ji-in como peça central. Ele explica que as faltas pessoais não param de se acumular, e as batalhas físicas brutais em cada posse de bola transformam o jogo num verdadeiro moedor de carne, ficando cada vez mais puxado e exaustivo para todo mundo, especialmente quando a segunda metade avança. E adivinha, é exatamente nesse caldeirão que o Taejong-hee se sente em casa e brilha. Enquanto isso, a Yu-Rin está lá na escola, batendo um papo com as meninas e explicando que uma das armas de ataque mais importantes e confiáveis do Taejong-hee é justamente aquele famoso jogo de 2 que o técnico acabou de descrever. É tipo o segredo deles. Ela explica que a jogada é assim: 2 jogadores se unem, usam uma combinação de bloqueios e passes milimetricamente sincronizados para abrir caminho e criar oportunidades de pontuação um pro outro. E olha, isso fica ainda mais eficaz e perigoso quando junta com o domínio físico avassalador do poderoso Big Three, do Taejong-Hae lá no garrafão. É receita pra encrenca. Voltando um ano no tempo, lá no Taejong-Hae, o Sung Ji-in toma uma decisão daquelas. Ele resolve começar a treinar diretamente com o Big Three do time. A ideia era se superar, se aprimorar de um jeito que ele jamais conseguiria sozinho, sabe? Tipo, ir pro próximo nível. De volta ao presente, o Taejong-Hae não perde tempo, arma seus bloqueios e os usa para passar pelos jogadores do Dongwon como se não houvesse amanhã. Eles conseguem executar o ataque ainda melhor que antes, e claro, colocam mais um pontinho no placar para a conta deles. Que fase! E aí, quanto tempo vocês acham que o Kang-woo e o Il-Rock vão levar para guiar o Jangwon-Hae rumo à vitória? Comentem Ankle Breaker aqui embaixo se quiserem uma parte 2 dessa série que tá demais. E claro, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo de manhwa de esporte, beleza?